parte, todo o preparo da comida. Então, de repente, fotos que não sejam, alimentos que não sejam tão fotogênicos, precisem de um preparo maior, de um preparo maior daquela comida para que ela fique mais fotogênica para a câmera, né? Então, cada tipo de alimento precisa de um preparo diferente para a câmera. Que mais? Tem várias perguntas aqui, estou um pouquinho perdida. Na banda aqui. Que mais? Agora eu acho que é essa pergunta aqui, acho que foi até eu que fiz. Como você escolhe as cores para o cenário? Ah, sim. Isso, é verdade. Agora eu vi aqui. Então, primeiro eu preciso entender o que o meu cliente quer, né? Então, se ele quer uma foto mais divertida, eu vou precisar pensar nisso na hora de fazer as cores. Então, por exemplo, a sorveteria Oba, eles queriam fotos muito divertidas e muito extrovertidas, algo que combinasse com o astral deles, né? Então, eles têm uma paleta, uma coisa que facilita bastante também é quando o meu cliente tem uma paleta de cores e eu posso usar essa paleta de cores como um ponto de partida. Então, isso aconteceu muito, né? Minha cliente, me passou a paleta de cores e fala, eu quero usar essas cores, né? Então, eu já preparo o material para a sessão com base nessas cores, a paleta de cores do meu cliente. Agora, por exemplo, a Casa Viseu, né? Que é um cliente que gostava de fotos mais sóbrias e mais escuras, então eu sei. E como era uma sessão natalina também, eu sei que algumas cores são mais chaves, né? Tipo o verde, o vermelho. Mas é aquilo, como era uma sessão de fotos para um cliente que tem uma pegada mais sóbria, né? E ele tem uma pegada meio rock and roll, assim. Eu dei preferência para escolher cores menos saturadas, mais escuras, né? Então eu uso muito, um briefing, né? Eu faço com o meu cliente para eu entender o meu cliente. Então eu uso essas informações que o meu cliente me passa na hora de escolher as cores. E eu penso, o meu cliente quer passar essa sensação. Qual cor que vai me ajudar a transmitir essa sensação, né? E depois que eu escolho uma cor principal, eu vou procurar quais outras cores que combinam com essa cor que eu posso usar aqui para que fique harmonioso e bonito na minha foto. Então, às vezes, eu monto uma paleta de cores para minha foto, né? Eu uso até um site da Adobe, que eu acho que é color.adobe. E aí lá tem um círculo cromático que eu consigo dar uma olhada e dar uma estudada nas cores antes de fazer minha foto. Então, é mais ou menos por aí. Já pegou algum cliente chato? Essa pergunta é ótima. Já pegou algum cliente chato que não gostava muito das suas fotos? Se sim, como conseguiu tomar controle da situação em relação às fotos? Isso é complicado. Eu nunca peguei um cliente que não tivesse gostado do resultado, mas cliente chato, sim. Já peguei vários, já peguei clientes difíceis, que reclamam muito, que pedem muitas coisas muito diferentes é sempre uma complicação, né? Mas é importante, né? É importante que a gente... E isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Então, é importante que no começo eu deixe muito claro com o meu cliente como é que vai ser a sessão, como é que vão ser as fotos, né? Então, eu passo para ele... a gente tem uma conversa, às vezes eu ligo para ele, a gente tem uma conversa por vídeo ou por voz, para que eu conheça ele, entenda e ele saiba como que vai ser o trabalho. Né? E o cliente sempre tem a opção de acompanhar a minha sessão ou não. É até mais fácil quando o cliente está acompanhando a sessão, porque eu vou fazendo as fotos e ele vai me dando o ok. Né? E se eu tenho o ok do meu cliente na hora da sessão, né? Então fica mais tranquilo na hora de entregar as fotos e eu ter essa garantia de que o cliente não vai reclamar e tá tudo certo. E é isso, vai ser sempre difícil, vai ser sempre desafiador, tem os clientes que são mais difíceis que os outros, e é importante, muito importante a gente estar muito seguro do que é o nosso trabalho e confiar muito no nosso trabalho e mostrar para o cliente isso. E mostrar que é aquilo, né? Que as coisas foram conversadas e bem definidas antes da sessão. Né? Então, é mais ou menos por aí. Outras coisas só se aprende na prática, não tem jeito.
Sempre vai ser um desafio, lidar com o cliente sempre vai ser um desafio. Eu vi que tem algumas outras perguntas, mas eu acho, clientes, o aluno entende. Clientes são difíceis. Última pergunta antes de eu ir adiante, senão vai ficar muito longo. Eu tenho bastante coisa para falar ainda. Tem um videozinho aqui que eu quero mostrar para vocês também. Eu trabalho em uma loja de produtos para confeitaria e estou querendo começar a tirar fotos de produtos dos nossos clientes. Tem alguma dica de curso ou algo assim? Atualmente, né, eu não conheço muitos cursos aqui no Brasil que sejam bons cursos. Eu sei que a Lu fez um curso da Marliere, né, Lu? Confirma aí para mim. E eu escuto muitas recomendações positivas desse curso. Então, na verdade, é um curso que eu tenho vontade de fazer. E se eu fosse procurar um curso aqui no Brasil sobre fotografia de alimentos para fazer, seria o curso dela. Isso, Marliere Studio. Então, quando me perguntam, eu dou indicação dela, apesar de eu nunca ter feito o curso dela, eu escuto várias recomendações muito positivas. E eu faço um curso, na verdade, eu faço um curso de uma estrangeira, né? Para quem fala inglês, vale muito a pena, ela é maravilhosa. Vou colocar aqui o nome dela, Christina Peters. Para quem fala inglês e quiser saber mais sobre o curso dela, vale a pena dar uma olhada. Ela é maravilhosa, sério, ela é perfeita. Ela ensina assim muito bem, ela vai do zero mesmo, para quem não sabe nada. E ela tem um curso só sobre fotografia de celular, então é muito legal mesmo. Então, vamos adiante. Tem aqui a segunda parte da apresentação que eu quero falar com vocês, que é a parte mais teórica. Então, eu vou começar a falar sobre iluminação, composição, um pouquinho de cada coisa. E depois de cada bloco, né, são 3 principais blocos, depois de cada bloco eu vou parar, vir aqui para a gente conversar um pouquinho, ver se todas as dúvidas são sanadas e ir adiante, que nem eu fiz agora. Deixei aqui compartilhar de novo, aplicativo, tela, prontinho. Estão vendo, né? Agora, pronto. Então, como eu falei, eu vou dividir essa apresentação, a segunda parte da minha apresentação, em 3 subpartes, né? A primeira parte, que é a parte da iluminação. Isa, então, ainda não abriu a apresentação. Ah, não abriu. Não abriu. Ué. Compartilhar aplicativo. Por que não tá indo? Não tá indo, né? É, que não apareceu nada novamente, não. Agora foi. Ah, agora foi. Agora foi. Tava demorando um pouquinho para ir. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte é iluminação, então eu vou falar bastante sobre luz natural. Vou falar um pouco sobre direção da luz, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu acho que entender sobre iluminação, como que eu posso usar a direção da luz a meu favor, os rebatedores, os modificadores, como que eu posso usar tudo isso para melhorar minha fotografia, foi o que mudou meu jogo, né? O que fez que minha fotografia melhorasse de uma hora para outra, assim. Então, isso foi mais ou menos isso que aconteceu em julho, viu? Quando eu comecei a aprender sobre iluminação. Então, foi aí que eu pensei, não, agora eu sou uma fotógrafa. Agora eu entendi de iluminação. Então, eu acredito que aprender sobre iluminação é uma parte muito, muito importante e essencial para ter uma boa fotografia. Todas as partes são importantes, mas iluminação, se eu pudesse escolher uma, falando assim, não, aprende isso a fundo, seria a parte de iluminação. Eu acho muito importante. Depois eu vou falar sobre composição, vou falar um pouco sobre os ângulos da fotografia, os principais ângulos, algumas peças de acervo que eu tenho, né, que eu recomendo ter para quem está começando, quem quiser investir nisso. Falar um pouco sobre a regra dos terços, existem várias regras de composição, aqui eu quero focar na regra mais simples e mais conhecida, que é a regra dos terços. E vou mostrar um exemplo, se a gente tiver tempo, né? Vamos ver como é que a gente vai estar de tempo. E eu quero mostrar um exemplo com cupcake, né? Então, a partir de um cenário, eu fiz 3 fotos diferentes. Na verdade, eu montei 2 cenários diferentes e fiz 3 fotos. Então, eu tenho um vídeo, na prática, eu mostrando como que eu faço a iluminação e como que eu faço as 3 fotos de cupcake. E para finalizar, tem a parte de edição de fotos. Então, eu separei aqui um aplicativo que eu uso muito, que é o Lightroom. E a ideia é editar uma foto na prática, ao vivo, aqui com vocês, para eu poder explicar um pouquinho sobre como que é esse meu processo de edição. Então, vamos lá. Primeira parte, iluminação. Então, quem está começando, né? Quem me pergunta assim, Isa, como é que eu faço para iluminar minhas fotos, né? Então, eu vou recomendar usar a luz natural, né? E
não é nem porque luz natural é melhor ou pior do que usar uma luz artificial, tá? Eu tenho muito mais domínio sobre luz natural do que luz artificial. Luz artificial é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, que eu ainda estou estudando, né? E eu acredito sim que é possível fazer fotos lindas e incríveis com luz artificial. Só que o que acontece? Para quem está começando, a luz natural ela é gratuita e todo mundo tem acesso à luz natural. Então, por isso que eu falo que vale a pena usar a luz natural, porque ela está ali disponível, tem todos os dias, ela é uma ótima fonte de luz, ela tem a temperatura certa de luz, ela não vai distorcer as cores da sua foto, as cores dos objetos na sua foto, então ela é uma ótima fonte de luz por todos esses motivos e ela é gratuita. Então, sempre que então foi assim que eu comecei, na verdade, eu demorei um tempo até investir no meu equipamento de iluminação. E principalmente porque eventualmente eu senti a necessidade, eu percebi que eu precisaria me deslocar, ir até lugares, ir até o meu cliente, e em determinados momentos fotografar de noite, e eu precisaria ter uma alternativa à luz natural. Então eu investi em luz artificial, mas foi só depois de um tempo. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, né? Então, antes disso, eu sempre usei luz natural e as fotos ficam ótimas, né? Até hoje, quando me dão a opção, você quer luz natural ou luz artificial? Eu quero luz natural. Porque é uma ótima fonte de luz e vai gerar ótimos resultados. E aqui em casa, né, eu tenho esse hábito, como eu falei, de estudar muito o tempo inteiro, estudo. E eu estou sempre estudando a luz natural, né, aqui em casa. Então, eu já entendo muito bem como é que é cada janela aqui de casa. A janela do meu quarto, que é de um jeito, a janela da minha sala, que é de outro. E já entendo muito bem como as luzes funcionam aqui em casa e os horários, quais são os melhores horários para fotografar numa janela, como é que é para fotografar na outra janela, o que acontece quando chove, o que acontece quando está muito sol, o que acontece no inverno, no verão. Então, eu estou sempre estudando e hoje em dia eu já tenho já entendo muito bem como é que é a luz aqui de casa. Então, é um exercício que eu recomendo muito para quem quer aprender sobre iluminação. Então, estude o tempo inteiro luz natural. Estude como é que é a luz na sua casa de manhã, de tarde, em diferentes janelas, em diferentes horários do dia. Então, vale muito a pena a gente fazer esse estudo e sempre ir entendendo como que a luz está se comportando, porque a luz é o sol, né, gente? O sol muda o tempo inteiro, né? E muda de lugar para lugar, né? Porque aqui em casa, por exemplo, tem um monte de ar que eu estou no meu quarto, né? Então, para lá tem umas árvores, e aqui na frente da minha janela tem um prédio amarelo, e do lado direito tem umas árvores verdes. E aí, de manhã, a luz vem, bate no prédio amarelo e entra aqui em casa. E de tarde é o contrário, ela bate nas árvores e entra aqui em casa. Então, de tarde a luz fica meio verde por causa dessas árvores. Então, tudo influencia. A luz natural está o tempo inteiro mudando. E aí, se passa uma nuvem na frente do sol, já vai ter um resultado completamente diferente. Então, a luz está sempre mudando, sempre de uma forma diferente. E a gente entender, né, que a luz está mudando e a gente tentar entender, né, como que ela muda e o que ela está fazendo, qual é o efeito que ela está criando na nossa foto e usar isso ao nosso favor, assim, é muito importante e vai mudar seu jogo, né? Você vai ter diferentes resultados e resultados incríveis usando só uma janela. E, bem, e aí uma outra coisa que eu acho muito interessante de falar, né? Que eu tô falando muito em janela. E isso porque quando eu penso em usar a luz natural, eu penso sempre em usar essa luz quando ela atravessa uma janela, né? Isso porque o que a janela vai fazer, ela vai modificar a minha luz, né? Se eu tô do lado de fora, ao ar livre, né? Eu tenho meu sol e eu tenho luz de todos os lados, né? A luz está batendo nos prédios, está batendo no chão, está refletindo para todos os lados. Na hora que eu entro dentro de casa e vejo minha luz passar por uma janela, ela está vindo de uma direção só, que vai ser a direção da sua janela. Então, quando a luz passa e ela se molda, essa janela, ela só tem esse espaço da janela para passar, ela está se modificando e entrando de uma forma diferente dentro da sua casa, se comportando de uma forma diferente dentro da sua casa do que está se comportando fora nessa casa, né? Numa varanda, por exemplo, uma coisa que me perguntam muito, porque eu tenho uma varanda aqui em casa. Isa, por que você não tira foto na varanda, né? Eu não tiro foto na varanda porque a luz vem de todos os lados. E eu tiro foto dentro de casa porque a luz vai ter uma direção só. Então, isso em fotografia de alimentos eu já vou explicar mais
por que isso é tão importante. E isso na fotografia de alimentos é muito importante, que a gente tenha direção da luz, né? Então, eu vou aqui falar só sobre o caso de uma fonte de luz, vou falar um pouco sobre rebatedores, que a gente vai meio que simular a ideia de ter uma segunda fonte de luz. Mas em fotografia de alimentos, com uma janela, né, que vai ser a nossa principal fonte de luz, a gente já consegue fotos incríveis. Então, eu quero falar bastante sobre isso, né? Tenho aqui um pouquinho sobre isso, sobre direção da luz, que é, assim, muito importante. Quero falar sobre os tipos de luz, né? Porque vocês já devem ter percebido que quando o sol está batendo direto, eu tenho um resultado. Eu vejo as sombras muito bem definidas. E quando o sol está passando por uma nuvem, por exemplo, e batendo do lado de dentro e batendo... Eita, me enrolei. E quando o sol está passando por uma nuvem e batendo no objeto que você quer fotografar, ou enfim, no que quer que seja, já tenho bem menos contraste, sombras bem mais suaves. Então, são dois tipos de luz. Aqui eu vou classificar como dois tipos de luz, a luz direta e a luz indireta. Eu vou mostrar uns exemplos disso. E aí, por fim, né, para finalizar essa parte de iluminação, aí sim eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre essa questão da luz, da direção da luz. E vou explicar quais são as duas principais direções de luz que a gente tem que usar na hora que a gente está fotografando alimentos. Então, aqui são dois bastidores, na verdade, aqui é uma foto pronta e aqui é um bastidor meu. Aqui, essa foto, inclusive, é uma foto que eu tirei para o livro de receitas. E essa é uma foto aqui em casa. E eu já vou explicar o que é esse painel grandão aqui, que eu uso muito. Então, vamos lá. Então, eu falei que existem dois principais tipos de luz, né? Então, aqui eu vou classificar como dois principais tipos de luz. Então, o primeiro tipo de luz é a luz direta. E o segundo tipo de luz é a luz indireta. Então, eu não preciso nem olhar para o sol para saber qual é qual. Mas se a gente não olhasse para sombras nem nada, se a gente pensasse, não tem nuvem na frente do sol, o sol está entrando direto através da minha janela, o que está acontecendo? Eu tenho luz direta. E se tem uma nuvem, ou se aquela minha janela não está batendo sol naquela minha janela em determinado horário, o que está acontecendo? Eu tenho luz indireta. Então, eu vou chamar dessa forma para ficar mais simples. E aqui eu tenho um exemplo, né? Como eu falei, a gente não precisa olhar para o sol para saber o que está acontecendo. A gente pode olhar para as sombras são muito importantes. Né? Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu fotografei um pedaço de alho, bem simples, cenário bem simples. E aqui eu tenho essa sombra do alho muito bem marcada e muito bem definida, né? Como se eu pudesse pegar um lápis e desenhar em cima da sombra, que eu vou saber direito onde é sombra e onde não é sombra. Né? Eu tenho esse contraste, né? Região muito escura e região muito clara. Então, é isso que acontece quando eu tenho luz direta. Né? As sombras ficam muito bem definidas e eu tenho uma foto com muito contraste. E aí, ao contrário disso, quando eu tenho luz indireta, eu tenho esse segundo caso aqui, que é uma sombra, uma região bem mais difusa. Se eu pegar um lápis, eu não consigo desenhar, eu não sei dizer onde essa região de sombra e região que não tem sombra, né? Região de luz. Então, eu não consigo definir muito bem onde que é esse limite, né? Ele é gradual. Então, essa é a diferença, né? Da luz direta e a luz indireta, né? Então, e existe, né? Eu estou falando isso assim, mas existe um mar de coisas aí no meio, né? Então, a sombra, ela pode ser... Eu posso ter uma luz direta, que é esse caso aqui da esquerda, e eu posso ter uma sombra que não seja tão intensa, mas que ainda seja intensa, que seja mais suave, que seja mais difusa. Então, essa sombra daqui, ela vai variar muito, né? Então, eu estou chamando de luz indireta tudo isso. Todas essas possibilidades de sombra, mas, na verdade, eu tenho muitas possibilidades de sombra, né? Ela pode ser de diferentes formas. Isso tem muitas influências, né? Muitas coisas vão influenciar nas sombras da minha foto. Então, o tamanho da minha janela, a distância do meu cenário, minha janela, muitas coisas influenciam. Eu não vou entrar nos detalhes, mas é só para a gente entender que quando a gente fala que a gente tem luz indireta, né, essa luz ainda assim vai poder ser de 1 milhão de diferentes formas possíveis. Então tá. E aí tá. E o que é mais interessante, né, para a foto de comida? Na hora que a gente está fotografando alimentos, né, e especialmente, aqui eu vou falar especialmente do celular, na hora que a gente está fotografando com o celular, é muito mais interessante que a gente tenha uma luz difusa, indireta no nosso alimento, né? Primeiro porque ela é muito bonita para alimentos,
né? Ela perdoa muito, né? Ela deixa o alimento mais bonito com mais facilidade, o alimento não precisa estar tão perfeitinho assim na hora da foto. E a segunda coisa, né, na hora que eu estou fotografando com o celular, né, o celular ele tem uma limitação, né, que acaba sendo mais limitante que usar a câmera. Então, quando eu tenho uma situação que nem essa aqui da esquerda e eu estou fotografando com o celular, o que pode acabar acontecendo é que eu posso perder informações aqui na sombra por causa do alto contraste, né? O meu celular não consegue fazer uma foto que tenha esse alcance, né, de uma região muito escura para uma região muito clara, que tem esse alcance muito grande, né? Então, o que pode acabar acontecendo, principalmente se eu estou fotografando, por exemplo, num fundo claro, que tem uma região muito clara e uma sombra muito marcada por causa da luz direta, eu posso acabar perdendo informação na minha sombra ou na minha parte branca. Então, acaba sendo uma limitação do celular, né? Então, sempre que você for fotografar alimentos, dar preferência para usar luz indireta. Então, se você tem luz direta batendo na sua sala, o que você faz, né, para ter luz indireta? Então, uma opção é, se você tem sua janela ali e está batendo sol, e o sol bate até só um determinado pedaço, você pode afastar um pouquinho o seu cenário, né, a ponto de a luz direta não bater no seu cenário. Então, se você tiver essa opção, se o sol não estiver batendo ali muito de frente no seu cenário, se ele estiver batendo meio de lado, você consegue afastar um pouquinho o seu cenário da sua janela para poder fazer essa foto. Mas, se não, uma coisa que você pode usar é um material difusor. Então, eu vou botar aqui um slide. É esse material daqui que eu tô falando, né? E você encontra, isso é fácil de encontrar, encontra no Mercado Livre, se chama Rebatedor 5 em 1. E aqui eu tenho um bem grande, porque eu gosto dele bem grande, para deixar uma sombra bem suave. Então, eu estou usando ele aqui para suavizar as minhas sombras. Então, o que o rebatedor vai fazer, que foi inclusive o que eu fiz nessa foto, né? Eu fiz essa mesma foto no mesmo horário, com o mesmo sol. A única diferença foi que eu coloquei um material difusor entre a minha fonte de luz e o meu cenário. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei esse material difusor aqui entre um e outro. Né? E o material difusor, como eu falei, você pode comprar um rebatedor 5 em 1 no Mercado Livre, que seja, na Amazon. Ou você pode usar um papel manteiga, você pode usar um tecido bem fininho, tipo um voal, ou uma cortina, né? Contanto que seja branca, né? Porque se ela for colorida, essas cores vão influenciar no seu cenário. E aí você pode usar esse recurso, né? Usar o recurso de usar um material difusor em sua fonte de luz e seu cenário para suavizar as sombras e ter uma foto mais bonita, e ter seu alimento mais bonito e um resultado melhor no geral. E aí a penúltima coisa que eu quero falar aqui na parte de luz, né? Então, falei sobre o tipo de luz, e agora eu quero falar sobre a direção da luz. Já dei um spoilerzinho do que vai ser essa parte, mas agora eu quero falar um pouquinho mais a fundo, sobre o que é a direção da luz, né? Então, quando eu falo que a luz está vindo por uma janela, né? Isso significa que ela está vindo na direção dessa janela, que ela está entrando na janela e vindo naquela direção. Mas aí tá, né? E aí esse que é o ponto importante. Onde que eu vou me posicionar para fazer essa foto? Né? Então, se eu tenho minha janela, e aí eu me posiciono, eu tenho meu cenário aqui do lado da minha janela, né? Porque o que a gente faz? Né? Eu pego minha janela e aí então eu vou montar um cenário, coloco o meu cenário do lado da minha janela. E aí, na hora de fazer a foto, eu posso me posicionar em frente à minha janela, né, entre minha fonte de luz e o meu cenário, posso me posicionar aqui no meio, e se eu tirar a foto nessa direção, eu vou estar fazendo uma foto frontal. Eu nem coloquei esse exemplo aqui, porque ele é o pior exemplo. A gente não tira uma foto de comida com uma luz frontal, porque o que a gente vai estar fazendo aí? A gente vai estar, criando uma sombra nossa mesmo em cima do nosso cenário. Então, se isso está acontecendo com você, se você está tirando foto e você está fazendo sombra no seu cenário, porque você está se posicionando entre sua fonte de luz e o seu cenário. Então, eu nem coloquei esse exemplo aqui. E aí, a segunda opção é você se posicionar ao lado da sua janela. Então, aqui tem sua fonte de luz, sua janela. Eu espero que vocês estejam me vendo, não tenho certeza. Aqui tem a minha janela, aqui eu tenho o meu cenário. E aqui eu me posiciono aqui. Então, se eu fizer uma linha aqui, eu estou a 90 graus, né? Traçando uma linha minha na direção do cenário e uma linha da minha fonte de luz em direção ao cenário. Eu vou fazer um ângulo de 90 graus. Então, essa é uma luz lateral, que é esse caso daqui, né? Então, de novo, eu não preciso olhar para a minha fonte de luz para saber de onde está vindo a luz.
se eu tenho aqui meu limão, que foi o que eu quis fotografar, e eu olhar para as sombras, né, a sombra está aqui, ela está na esquerda. Então, isso significa que a minha luz está aqui. Essa é a região mais clara da minha foto, aqui onde está o limão, que é onde a luz está batendo primeiro, e onde a luz não está batendo é onde eu vou ter as minhas sombras, que é nessa região daqui. Se eu voltar aqui, eu consigo ver a mesma coisa aqui. A região mais clara no alho é essa daqui, e onde tem as sombras é na parte oposta, na direção oposta da luz. Então, a luz está vindo daqui, tanto aqui quanto aqui, porque as sombras estão na região oposta da luz. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eu tenho a luz lateral e eu estou criando sombra na esquerda. Se eu tiver a luz vindo da esquerda para a direita, vai estar criando sombra na direita. Tanto faz. Normalmente, eu dou preferência por tirar uma luz que esteja vindo da esquerda para a direita, mas isso não é necessariamente uma obrigação, né? Às vezes eu faço uma iluminação que esteja vindo da direita para a esquerda. E essa é uma opção. E aí a outra opção é eu me posicionar na direção oposta da luz, que eu vou ter uma contraluz. Eu vou ter um contraluz, que é a luz traseira, que é esse caso daqui. Então, minha luz está vindo daqui de cima. Então, essa é a região mais clara, que é aqui no topo do limão, no topo da superfície do limão, que é onde a luz está batendo primeiro. E aqui na frente, eu tenho as sombras, né? Então, a luz bate no limão, ilumina essa parte de trás do limão. Essa luz meio que contorna o limão e as sombras vão ficar na parte da frente. Então, essa luz, ela é uma luz linda e ela mais difícil de usar, mas ela cria um drama diferente na foto, né? Ela cria uma sensação diferente do que a luz lateral. Então, de forma geral, a luz lateral, ela acaba sendo mais fácil e bonita igual, né? Bem bonita também para quem está começando. Então, sempre quem está começando, eu recomendo que use luz lateral, porque vai ser uma luz mais fácil, mais simples de usar. Então, essas são as duas opções, né? De formas de iluminar, de direções de iluminar, luz lateral, luz traseira, e a luz frontal a gente não usa para foto de comida. E aqui, para finalizar essa parte, eu já vou parar aqui para a gente tirar dúvidas, eu imagino que tenham várias dúvidas, até porque eu estou falando bastante rápido, tem bastante conteúdo para falar. São os rebatedores. Então, como eu falei, a gente tem uma fonte de luz, né? Aqui no caso, a gente tem uma janela, aqui posicionada na direita, tá batendo no limão, tá criando essa região aqui de realce na minha foto. E na direção oposta da luz eu tenho essas sombras, né? E o que pode acontecer, né? Essas sombras podem, muitas vezes, né? Não sempre, depende do tamanho da sua janela, elas podem estar muito intensas. E se elas estão muito intensas, pode acontecer a mesma coisa que acontece nesses casos, né? Que eu vou ter uma região muito intensa de sombra e uma região muito clara, e o celular não dá conta de fazer uma foto e capturar todos os detalhes. Ele pode acabar perdendo alguns detalhes nessa foto. Então, é interessante nesse caso, né? E também no caso, por exemplo, existem alguns fatores que me levam a querer usar um rebatedor. Esse é um desses fatores. Se eu quiser melhorar, se eu sentir que eu preciso colocar um rebatedor para melhorar a qualidade da minha imagem. E outro fator é, por exemplo, se eu olhar para minha foto e achar a sombra está muito intensa, esteticamente isso não me agrada. Então, isso pode ser um outro fator. Então, pode ser do meu interesse em usar uma segunda, eu vou chamar aqui entre aspas, tá? Uma segunda fonte de luz na direção oposta da minha janela, né, da minha fonte de luz, para minimizar essas sombras e devolver um pouco de luz nas sombras, para que elas não fiquem tão intensas. Então, é isso que eu vou mostrar aqui. Né, como eu falei, os rebatedores, eles vão funcionar como uma segunda fonte de luz, eu já vou explicar o que eles são, agora deve estar um pouquinho confuso. E eles são posicionados na direção oposta da luz. Então, o que é um rebatedor? Né? Um rebatedor, aí que eu estou falando de um rebatedor claro, que vai devolver luz. Então, o rebatedor é qualquer superfície clara que devolva luz, qualquer superfície que reflita a luz, né? Então, pode ser, o que eu uso muito é isopor. Eu uso um isopor, que eles ficam em pé sozinhos, são fáceis de colocar. Então, aqui eu tenho fonte de luz na direita, aqui na esquerda eu posso colocar meu isopor ali em pezinho, e aí o que ele vai fazer, né? Ele vai diminuir essas sombras. Aqui, olha a diferença entre essa foto e essa foto. Olha como ele diminuiu muito as sombras aqui, principalmente porque o alho é um elemento pequenininho e eu tinha uma peça de isopor grande. Ele diminuiu pra caramba as sombras nessa região daqui. Dá pra ver que eu consigo recuperar bastante, né, bem mais detalhes aqui nessa região do que aqui. Aqui, se eu der zoom aqui, provavelmente eu perdi bastante informação
nessa sombra daqui que está bem intensa. Então, aqui eu consigo recuperar uma parte desses detalhes da sombra usando o rebatedor. E aí, como eu falei, rebatedor é tudo que reflete luz de volta. Pode ser um isopor, pode ser um pedaço de pano branco, pode ser um espelho, né? Não necessariamente eu vou ter interesse em usar um espelho e devolver muita luz, porque o espelho vai acabar devolvendo muita luz. Pode ser um pedaço de cartolina branca, um pedaço de papel branco, tudo que for branco e devolva luz, vai devolver luz para dentro da sua cena. Então, é como eu falei, ele vai funcionar como uma segunda fonte de luz. E aí, de novo, né, eu queria ter como desenhar aqui, mas eu não consigo. Eu tenho minha janela, que vai ser minha fonte de luz, o meu cenário aqui no meio, o rebatedor ele é posicionado na direção oposta da minha janela, e o meu cenário fica entre minha fonte de luz e o meu rebatedor. O rebatedor aqui vai estar funcionando como minha segunda fonte de luz. E, bem, eu senti uma coisa que eu sei que é uma dúvida muito grande, né? Quando usar o rebatedor, quando não usar? É difícil mesmo, e é uma coisa que é um sentimento que você vai desenvolvendo com a prática, com o uso. Faz um teste, usa, não usa, vê qual que você gosta mais. É uma coisa que também você vai perceber na edição, às vezes você vai editar e fica um pouquinho estranho, você não consegue editar a foto para que ela fique exatamente da forma que você quer, e você vai começar a entender um pouco mais sobre as sombras, se elas estão muito intensas ou não estão. É realmente um exercício, né? Todo dia ir lá e experimentar, usar um rebatedor branco ou não usar um espelho, ou usar um rebatedor preto também, porque da mesma forma que o branco devolve luz, o preto absorve luz. Mas se você usa um rebatedor preto, você pode acabar intensificando as suas sombras. Então, também pode ser um resultado que você quer, também pode ser que você queira uma foto mais dark, assim, com umas sombras bem intensas, com um drama bem forte. Então, vale a pena fazer tudo quanto que é tipo de experimento usando rebatedores. E essa segunda parte, né? Essa, na verdade, é a primeira parte da segunda parte. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu sei que eu falei um monte, e eu falei um monte muito rápido. Então, eu vou parar um pouquinho aqui para ver se tem alguma dúvida antes de continuar. Deixa eu ver. Compartilhar a câmera. Vou lá no chat. Oi, tá me O que mais? ouvindo? Tô te ouvindo. Ouvindo? Tô te ouvindo. Alô? Luísa? Pergunta, mas Oi, é a Gisele, ela tá tendo problema no microfone. Ah, sim. No meu microfone? Não, no dela. Ah, tá. Ai, que bom. Eu Aqui, não ó, sei tem se uma agora achei que tinha pergunta que falado foi por mim. a Glenda que fez. Ela perguntou se é importante ter um rebatedor e como eu posso fazer um caseiro. Então, o caseiro, qualquer superfície que seja branca ou refletiva, né? Então, eu gosto muito do isopor, porque tem em qualquer papelaria. Eu vou lá, compro o isopor, ele é grossinho, ele fica em pé sozinho. Mas pode ser um tecido branco que você pegue e estenda ele do lado da superfície. Então, se você colocar uma pessoa ali com um tecido branco segurando, aquilo vai funcionar como um rebatedor. Pode ser uma assadeira, se você tiver uma assadeira, você coloca ele ali do lado, porque ela é meio prateada, né? Ela reflete luz. Se você colocar uma assadeira ali do lado oposto do seu cenário, você também vai estar usando um rebatedor. Então, tem diversas formas. Até se a parede for branca, aquilo vai ser um rebatedor, né? Dependendo da distância dessa parede para o seu cenário. Se você tiver com uma roupa branca e ficar ali do lado do seu cenário, você vai ser um rebatedor ambulante. Então, tem várias formas. Tudo que for branco e reflita vai funcionar como um rebatedor. Isa, e outra pergunta. Tem alguns alimentos assim que você não recomendaria para fazer foto? Que eu tô falando assim, às vezes dá reflexo, ou o alimento não é tão bonito para ser fotografado. Questão da cor. Existem alimentos mais difíceis que outros, né? Então, se você está fotografando um alimento branco, geralmente você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, né? Porque ele vai refletir muita luz, então tem que tomar um cuidado. Na hora que você estiver fotografando, você tem que tomar um cuidado maior para aquele seu ponto de luz não estourar, não ficar claro demais na sua foto. Porque senão você pode acabar perdendo informação nessa região branca, né? Então, você está fotografando farinha, pode ser meio desafiador fotografar farinha. Como é que você vai mostrar que é uma farinha sem que pareça um pedaço branco, né? Então, pode ser bem desafiador, especialmente se você está usando o celular. Então,
Elementos brancos são sim, né? São difíceis sim de fotografar, acabam sendo mais difíceis de fotografar elementos brancos. Mas é aquilo, né? Se o alimento que o cliente tiver, eu vou precisar fotografar, eu vou precisar encontrar um recurso, uma forma de contornar aquilo e tentar fotografar. Deveria usar o fundo de outra cor? De preferência, sim, para ter um contraste, né? Então sim, o que eu evitaria é usar um contraste muito forte, usar um elemento branco em cima de um elemento preto, porque isso, eu tô falando de celular, né? Isso para o celular acaba sendo muito desafiador, fotografar uma coisa que é muito clara e uma coisa que é muito preta. Então, esse contraste muito intenso acaba sendo difícil pro celular. Mas, de forma geral, se você está fotografando um elemento branco, é importante que você coloque ele em cima de um elemento que não seja da mesma cor para você criar um contraste interessante. E outra coisa que é importante também é que a gente use as sombras, né? Porque as sombras estando ali presentes na nossa foto, quando a gente usa a luz lateral, a gente vai ter essas sombras presentes na foto e essas sombras vão também ajudar a criar um contraste legal e diferenciar um elemento do outro. Eu acho que deve ter umas perguntas perdidas. Todos os elementos que você usa para fotografar são reais? Até hoje, sim. Acho que a única coisa artificial que eu fiz até hoje foi café. Que aí eu fiz, que às vezes eu preciso fotografar um cenário, e aí eu, por exemplo, quero fazer foto de um bolo e eu quero colocar um café no cenário. Só que muitas vezes, né, quando eu faço o café para colocar no meu cenário, eu não vou beber esse café depois, porque ele vai esfriar, não vai ficar tão bom. E aí eu faço um café falso com molho shoyu. E para fazer a espuminha por cima, eu faço uma espuminha de detergente, porque ela fixa bem e fica bem bonitinho. A única coisa falsa que eu fotografei até hoje, de resto, tudo sempre foi real. Diz que também para usar nessas fotografias é bom usar glicerina, né, para dar intenção de líquido, essas coisas. Uhum. Dá para usar, até foi uma coisa que eu aprendi com a Lu. Ela que me ensinou a fazer uma mistura de glicerina com água para criar gotinhas de água que ficam redondinhas e perfeitinhas, para dar aquela sensação de ou no copo, para você criar a sensação de que o copo está gelado, ou colocar numa salada ou numas frutas para você mostrar um frescor. Então, é porque dentro do curso a gente tem, né, fotografia publicitária com a Lu, e aí eles ensinam muito esses truques pra gente. Pena que não deu tanto para mostrado, mas foram o básico. Igual a questão do talco, né, que é bem interessante. Mas e para fazer vapor? Seria como? Eu não tô lembrando. Pois é, eu sei que existem técnicas, mas eu não sou uma pessoa mais recomendada para realmente responder. Até hoje eu não fiz nenhuma forma de vapor artificial. Sempre que eu trabalhei com, sei lá, sempre que eu quis fazer uma foto de fumaça, alguma coisa ali na hora, eu fazia a foto na hora. Se eu tivesse um líquido quente soltando vapor, eu fazia a foto ali na hora para capturar a fumaça, né? O mais importante, né, no meu caso, eu precisava fazer essa foto rápido, porque era o espaço de tempo que eu tinha disponível era curto. E outra coisa que era importante era criar um contraste, né? Se eu quero fazer uma foto de fumaça, eu vou criar um contraste para que essa fumaça apareça na hora que eu fizer a foto. Aqui a Lu já deu a resposta, que vapor pode ser com vaporeto, tipo ferro vertical. Eu sei que existem técnicas e existem recursos para isso, mas eu ainda preciso aprender mais sobre food styling. Eu realmente sou fotógrafa de alimentos, essa parte de food styling é uma parte que eu ainda não tenho muito conhecimento. Qual a maior dificuldade que você encontrou na parte da iluminação? Então, em diferentes momentos, né, dessa história de aprender a fotografar, eu tive diferentes dificuldades. Então, uma dificuldade que eu tive num certo momento foi com dias muito escuros, né? Especialmente quando eu estou usando o celular. Quando eu estou usando o celular e é aquele dia, tipo, que está chovendo muito, que está muito escuro lá fora, eu simplesmente não conseguia fazer uma foto bonita com o celular, né? Uma dificuldade muito grande, né? Até porque o celular, ele faz fotos bem bonitas, mas eu preciso de bastante claridade para ter uma boa qualidade na foto e uma boa nitidez, né? Então, dias escuros, muito nublados e muito chuvosos, foi uma grande dificuldade minha por um bom período. Hoje em dia, uma dificuldade mais ou menos grande minha, assim, tem sido fotografar aqui no meu quarto, porque o que acontece? Como eu falei, eu tenho um prédio amarelo e eu tenho um monte de árvore verde no outro canto. Então, é uma coisa que eu estou estudando, como é que eu faço para
eliminar porque o que acontece? Essas cores que estão vindo lá de fora acabam contaminando o meu cenário aqui dentro, né? Então, como elas estão contaminando, tem uma contaminação muito forte do verde aqui dentro do meu quarto, né? Isso é uma coisa que acaba atrapalhando muito na foto, né? E eu não quero depender apenas do recurso da edição para eliminar esse verde, eu quero aprender realmente como que eu faço para controlar a contaminação de cores externas dentro da minha foto. Então, isso tem sido uma dificuldade atual, né? Essa contaminação de cores no meu cenário. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu pulei alguma. Sempre me faz essa pergunta do ring light. O ring light é uma boa opção para iluminação nesse tipo de fotografia? Então, eu nunca fiz esse teste, né? Na verdade, eu já fiz esse teste uma vez e o que acontece, né? Um bom ring light que tenha uma potência alta, né? Porque a gente precisa a gente está pensando em usar um equipamento artificial, a gente precisa de uma potência razoavelmente alta para que a gente tenha bastante claridade e consiga uma boa foto, uma foto com boa qualidade e boa nitidez. O que eu estou usando aqui, esse aqui que vocês estão vendo aqui no óculos, ele é bem fajutinho, tá? Tanto que eu fiz os testes com ele e eu não tive bons resultados, porque ele foi R$30. E ele foi baratinho, ele não tem uma potência muito alta, ele não ilumina muito, então eu não tenho resultados muito bons com ele. Mas um bom ring light pode ser que produza bons resultados. Você só vai precisar manipular essa luz, porque como inclusive dá para ver aqui no meu óculos, eita, não dá para ver direito que a câmera tá trocada, eu me confundo um pouquinho aqui. Ele vai criar esses reflexos redondos. Então, se você está fotografando um elemento, uma superfície que reflita bastante, você vai ficar com esses reflexos redondos nos seus objetos. E aí é uma coisa que você precisa tomar um certo cuidado, tratar um pouco, de repente colocar um difusor, né? Se eu colocar um papel, peguei um papel branco e coloquei aqui na frente, olha como já sumiu o reflexo, né? Ele dá uma suavizada na luz. Então, de repente, se você for tentar fazer uma foto com ring light, pensar em como que você vai poder minimizar esses reflexos redondos do ring light. Isa, podemos continuar. Então tá. Vou continuar aqui para a segunda parte. Vamos lá. Compartilhar. Luiz, até que horas que eu tenho? Você tem até 9h30, 9h45. Então tá. Então, porque eu tenho aqui um vídeo que eu acho bem legal. E aí eu vou falando aqui, se eu achar que dá tempo, eu coloco o vídeo. Eu acho que eu vou deixar ele para o final, para depois da parte de edição. Tá, porque aí se der tempo eu coloco, porque eu quero dar preferência para as dúvidas de vocês, ou se for o caso, depois eu compartilho o vídeo com vocês, vocês podem assistir depois. Vamos lá. Então, compartilhar aplicativo. Agora demora um pouquinho para compartilhar, né? Não tão imediato. Foi. Aparecendo. Agora vamos lá para a parte de composição. Então, eu quero começar essa parte falando sobre os ângulos que a gente normalmente usa na fotografia de alimentos, né? Que são principalmente 3 ângulos, né? O primeiro ângulo é um ângulo frontal, que é esse primeiro caso daqui. E esse ângulo, né? Então, eu quero falar as particularidades de cada ângulo, o que é importante que a gente preste atenção na hora que a gente está fotografando em cada um desses ângulos. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, né? Inclusive, é um assunto que parece meio bobo e meio fácil, mas que é muito importante a gente acertar. E simplesmente, exatamente porque ele não é tão difícil, que é essencial que a gente acerte o ângulo na hora que a gente estiver fotografando. E é uma coisa que eu vejo que muita gente que está começando e não tem conhecimento de fotografia acaba errando na hora de acertar ali o ângulo. Então, eu consigo passar uma hora inteira, eu consigo fazer uma aula inteira só sobre acertar os ângulos. Mas aqui eu vou passar de forma bem breve. Mas eu não podia deixar de falar, porque justamente por não ser um assunto tão difícil, é importante que a gente aprenda e acerte sempre. Então, vamos lá, o ângulo frontal, que é esse primeiro caso aqui. Então, o que é particular e importante sobre esse ângulo, né? Então, como o próprio nome do ângulo, né, fala, né? É um ângulo frontal. Eu tenho aqui meu cenário e o meu celular, aqui eu vou falar principalmente de celular, tá? Mas a mesma ideia se aplica para a câmera, se você tiver uma câmera. O meu celular, ele vai estar
retinho. Então, se eu coloco meu celular em cima de uma mesa, ele vai estar formando um ângulo de 90 graus com a mesa, né? Ou com a mesa ou com a superfície que eu estiver fotografando. Então, ele está sempre 100% em pezinho, assim, na hora que eu estou fazendo uma foto com um ângulo frontal. E esse ângulo é muito interessante para capturar elementos que tenham altura. Então, aqui, por exemplo, estou fazendo foto de um copo de espumante. Então, esse copo ele é alto. Então, essa é uma característica muito marcante desse copo. Então, se ele é a estrela da minha foto, eu quero fazer a foto desse copo. Então, é importante, né, que eu coloque. É importante que eu dê ênfase para essa característica do copo, que é ser alto, que é esse formato que eu tenho aqui. Na hora que eu faço esse ângulo frontal, que eu uso esse ângulo frontal para fazer essa foto, eu estou valorizando a altura e eu estou valorizando esse formato que eu vejo na hora que eu estou fazendo essa foto de frente, né? Então, cada um dos ângulos, ele vai valorizar uma característica diferente do objeto, do alimento que eu estou fotografando. E sempre é muito importante que a gente tenha em mente o que é mais importante naquele elemento, o que é mais importante naquele objeto, para que a gente, na hora de escolher o ângulo, que é um dos primeiros passos que a gente vai fazer, que é, né, que a gente escolher o ângulo, a gente já escolha certo, né? Então, um copo de cerveja, um copo de espumante, esse vai ser o meu objeto principal. Então, é muito interessante que eu pense, por exemplo, no ângulo frontal, que eu vou poder valorizar a altura e esse formato do copo. E outras coisas importantes sobre esse ângulo frontal, né? Então, se eu estou fazendo uma foto e eu estou fazendo uma foto de frente, né? O que eu vou ver nessa foto? Eu vou ver uma superfície, que vai ser a base da minha fotografia, e eu vou ver uma superfície no fundo, que vai ser o fundo da minha fotografia. Que nem é esse caso dessa foto. Eu tenho uma superfície aqui no fundo e eu tenho uma base. Então, eu preciso me preocupar com quais vão ser essas duas superfícies, né? E, na verdade, uma superfície é obrigatória, que é a base, que é onde eu vou apoiar, o que eu vou fotografar, que no caso é onde eu vou apoiar meu copo. E a superfície de trás, eu preciso pensar, ela vai existir? Se ela não for existir, qual vai ser o fundo da minha foto? O que vai estar lá? Vai estar muito poluído? Porque, por exemplo, se eu tirasse esse fundo daqui, eu ia ver o fundo da minha casa, ia aparecer televisão, ia aparecer um pedaço da minha cortina e coisas que não necessariamente conversam com o que eu quero passar na foto e que poderiam poluir a minha foto e distrair, né, o olhar do meu objeto principal, que seria o espumante. Então, eu nesse caso, né, eu optei por colocar uma superfície de fundo. Então, é importante que a gente entenda qual vai ser o fundo da nossa foto, quando a gente está tirando uma foto com ângulo frontal. E quando a gente usa duas superfícies, a gente vai ter necessariamente uma linha do horizonte, né, que é essa linha daqui. E essa linha do horizonte, ela acaba sendo muitas vezes meio difícil, né, porque ela é uma linha muito marcada, né, é uma transição muito abrupta de uma superfície para outra. E muitas vezes ela pode ficar mal posicionada e acabar atrapalhando no conjunto geral da minha foto, né? Então é importante que a gente sempre preste atenção na linha do horizonte, né? Então algumas coisas são importantes sobre ela. Ela precisa estar reta, de forma geral, tá? Não obrigatoriamente, existem várias fotos que essa linha do horizonte não está retinha, mas não é isso que eu vou falar isso hoje. Então, aqui eu vou falar, linha do horizonte sempre retinha. Sempre retinha para que a nossa foto não fique tombada para um lado, porque a gente não fica com a sensação de que as coisas estão meio que escorregando para um lado, meio escorregando para o outro. Porque se a foto estiver tortinha, a gente vai perceber que a foto está tortinha. Quem está vendo a foto vai saber que essa foto está tortinha. Então, sempre prestar atenção na linha do horizonte. E existem outros recursos que a gente pode pensar também, onde a gente vai posicionar a linha do horizonte. Se a gente está fotografando um bolo, por exemplo, a gente está fazendo uma foto de frente, é importante que essa linha do horizonte não coincida com o topo ou a base do bolo, né? Porque isso pode acabar criando uma sensação meio esquisita, né? Pode acabar confundindo quem está ali vendo a sua foto. Então, é muito importante que a gente preste atenção onde que essa linha do horizonte vai estar e se ela está retinha ou não. Agora, o segundo ângulo que eu quero falar é esse ângulo de 45 graus, né? Que é uma perspectiva de quem está sentado, é como se quem estivesse sentado à mesa comendo, né? Então, se eu estou sentado à mesa olhando para o meu prato, esse é o ângulo de 45 graus, esse é um ângulo que é mais familiar, né? Então, acaba sendo um ângulo bem familiar, acaba sendo um ângulo que pode criar mais essa sensação de fome, justamente porque no momento que a gente senta à mesa para comer, a gente está olhando a comida sobre essa mesma perspectiva de 45 graus. E ela tem, além dessas duas características, ela tem uma característica muito interessante, que é mostrar a profundidade na foto, né? Então, quando a gente está fazendo essa foto,
a gente está vendo bastante essa dimensão da profundidade, que na hora que a gente está fazendo uma foto de frente, a gente não necessariamente vê. Na hora que a gente está fazendo uma foto de cima, já vou falar desse ângulo, a gente não necessariamente vê. Então, quando a gente está fazendo uma foto em 45 graus, a gente tem uma noção melhor da profundidade. E aí, o ângulo 45 graus, né? O que acontece? Foto de frente, eu vou ver a parte da frente do meu objeto, eu não vou ver o que está no topo. Foto do topo, já vou falar sobre ele, mas enfim, me adiantando um pouquinho. Foto do topo, eu vou ver o topo do objeto, e essa foto 45 graus eu vou ver um pouco dos dois. Eu vou ver um pouco do topo e um pouco da parte da frente do objeto. E para o celular, né, nem tudo, esse ângulo parece, ó, melhor ângulo, vou só usar ele, mas não é bem assim, né? Esse ângulo, especialmente para o celular, acaba sendo mais desafiador, porque como a lente do nosso celular, né, agora eu vou falar um pouquinho mais técnico, como a lente do nosso celular é uma lente bem aberta, né, quando a gente usa esse ângulo para fotografar alimentos, a gente pode acabar deformando um pouquinho, né? Esse ângulo acaba deformando, a gente acaba tendo mais dificuldade de acertar com esse ângulo, justamente porque ele deforma muitos objetos na nossa foto. Então, quando eu dou preferência por fotografar 45 graus, usando o celular 45 graus, eu afasto um pouquinho, né? Porque o que acontece? O celular, ele deforma bastante as bordas, né? Então, se você olha para as bordas da minha foto, eu vejo as bordas muito deformadas. Então, quando eu vou fazer uma foto 45 graus, eu afasto um pouquinho meu celular e dou uma margem para, na hora da edição, eu cortar essa margem, que vão ser as regiões mais deformadas da minha foto. Então, é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente está fotografando com o celular, usando esse ângulo 45 graus. E é o último ângulo, que é o flat lay, que é o ângulo do topo. É um ângulo super artístico, né? Porque ele mostra muito bem formas geométricas. Então, se eu tenho um limão redondo, que é esse caso, eu vou mostrar que ele é redondo, eu vou mostrar bem essa forma do topo dele, que ele é redondo. Se eu vou fazer foto de uma torta, né? Eu faço essa foto de cima. Então, eu vou mostrar muito bem o redondo da torta. Agora, se eu corto uma fatia, eu vou ver muito bem esse formato, né? Que parece um Pac-Man da torta, eu vou ver o formato, o triângulo da fatia, então ele é um ótimo ângulo para você explorar muito essas formas geométricas. Então, se você está fotografando, se sua foto, sua intenção da foto for mostrar muito bem essas formas geométricas, vale muito a pena você fazer uma foto assim de cima. E o lado bom desse tipo de foto é que ela é ótima para ser usada com o celular, ela é mais fácil de acertar, né? Justamente porque o celular tem essa angulação bem aberta, ela acaba sendo muito boa para fotos de cima. A gente só precisa deixar o celular bem retinho e centralizar bem o nosso elemento principal ali na parte do centro da foto, né? Como eu falei, tudo que vai para a borda deforma, então a gente deixa o centrinho bem retinho, bem centralizado para ele deformar o mínimo possível. E acaba sendo uma ótima opção. Acaba sendo uma ótima opção, não só para o celular, para a câmera também, mas especialmente para o celular, por causa desse motivo. E aqui eu incluí esse slide, eu quero falar um pouquinho sobre peças de acervo. Essa parte da composição, ela acaba sendo uma parte que é bem complexa, então aqui eu estou dando uma simplificada geral na composição, né? Então eu vou falar de alguns elementos meio soltos aqui na composição e depois, se vocês conseguirem ver o vídeo, enfim, hoje ou algum outro dia, vocês vão entender um pouquinho melhor como é que essas partes se juntam. Então agora eu quero falar sobre acervo, né? Sobre o que a gente vai fotografar. Porque a gente tudo bem, a gente quer fotografar uma fatia de bolo. Mas onde que a gente vai colocar esse bolo? E como que a gente vai compor esse cenário para que a minha foto fique bonita, né? Então, não é só querer fotografar o alimento, é como que a gente vai, qual prato que a gente vai colocar esse alimento, quais vão ser os outros elementos da minha foto, que não necessariamente vão ser os alimentos, né? E quais vão ser esses elementos que vão ajudar a compor o cenário. Então, é importante que a gente pense também nesses outros elementos que eu estou chamando aqui de peças de acervo. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu estou falando em acervo, né? A primeira coisa que eu penso são os fundos fotográficos, que vai ser a base da nossa foto. Então, a gente acaba... Acho que às vezes a gente acaba menosprezando um pouquinho essa questão dos fundos fotográficos, mas é muito importante. Porque eles são a base, né? Acho que fugiu a palavra aqui, mas eles são a base inteira da nossa foto. A gente começa a nossa foto escolhendo o nosso fundo fotográfico. Qual vai ser a superfície que a gente vai apoiar aquilo que a gente vai fotografar. Então, eles
eles têm um papel muito importante, muito significativo na nossa fotografia. A gente tem que prestar bastante atenção naquilo que a gente vai usar como fundo fotográfico. E existem 1 milhão de alternativas. Alternativas que você pode comprar, alternativas que você mesmo pode fazer, e você pode ser criativo, né? Aqui nesse caso, eu fiz essa foto de cupcake, que eu estou usando um livro, então eu estou usando a contracapa de um livro, que é rosinha, bem bonitinha, que eu usei aqui para fazer essa foto. Depois vocês vão ver essa foto finalizada. Ela está por aqui em algum lugar, deixa eu ver se ela está aqui. Aqui ela. Essa é a mesma foto, né? Depois de edição. Isso aqui é a contracapa de um livro, que é esse daqui. Então, usei a contracapa de um livro como um fundo fotográfico, dá para usar muitas coisas como fundo fotográfico. Dá para usar cartolinas, é uma coisa que eu uso muito. Cartolinas é algo barato, acessível, que a gente pode comprar de diferentes cores e explorar de diferentes formas. Tecidos também podem funcionar muito bem, né? Um tecido com uma textura mais grossinha, pode ficar legal. Madeira, peças de madeira ficam lindas. Placas de MDF, que é uma coisa que eu uso muito, né? Uma coisa que eu tenho muito aqui, são placas de MDF com revestimento branco. Que é esse caso aqui, na verdade, isso aqui é uma placa de MDF. Se eu voltar aqui também, essa superfície daqui é uma placa de MDF com revestimento branco. Que é uma coisa que eu acabo usando pra caramba. E muitas vezes eu compro uma placa de MDF, né? Eu tenho um marceneiro que eu falo para ele, eu quero 3 placas de MDF. Eu compro essas placas de MDF, às vezes com revestimento, às vezes sem revestimento, e eu pinto essas placas. Eu quero uma cor específica para o meu fundo, né? Então, esse foi um trabalho que eu fiz muito para a Oba, que eles queriam fundos fotográficos com uma cor específica. Voltando aqui um pouquinho. Por exemplo, esse fundo fotográfico aqui eu pintei de verde, né? Esse aqui é uma foto que eu fiz para a Oba. Esse fundo fotográfico azul. Esse azul é uma cor da paleta deles. Então, eu pintei esse fundo dessa cor. Eu comprei a placa de MDF, né? Sem revestimento, comprei a placa de MDF crua e pintei de azul. Eu pinto com tinta acrílica fosca. E o resultado fica ótimo, eu gosto muito. E eu uso pra caramba. Então tá, então falei um pouquinho de fundos fotográficos e agora a gente vai começar a pensar o que a gente vai colocar em cima, né? O que vai em cima dos fundos fotográficos. Então, no geral, dá preferência para peças neutras, então eu gosto muito de usar elementos neutros. Aí você pode tanto tender para um lado claro, pratos brancos, xícaras brancas, potes brancos, ou para um lado mais escuro, de repente um prato cinza, mas nada com detalhe, né? Não estou falando que não vai funcionar, mas se você precisar investir em alguma coisa para usar muitas vezes, peças neutras, sem detalhes, sem desenhos, porque você vai usar para muito mais fotos e muito mais vezes. É muito mais difícil você usar um prato com desenho, justamente porque esses desenhos, eles acabam chamando muita atenção. E a gente não quer que nada na nossa foto chame mais atenção do que o nosso elemento principal. Então, sempre investir em peças neutras. Potinhos é uma coisa que eu uso muito. Eu tenho 1 milhão de potinhos, eu sou a louca dos potinhos. Porque eles são ótimos para você colocar ingredientes na foto. Às vezes eu estou fazendo um bolo de chocolate. Então, eu posso pegar um potinho pequenininho para comprar no meu cenário, pego esse potinho, encho ele de gotinhas de chocolate e coloco no meu cenário. Então, isso é uma coisa que ajuda também a compor e fica bem bonito. Então, nem coloquei aqui na lista, mas uma coisa que pode ir aqui na lista são ingredientes da minha receita. São ótimos, ficam muito bonitos nas composições, né? Então, aqui, por exemplo, aqui o cupcake. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Aqui o cupcake, eu coloquei esses confeitos, acabei decorando o meu cenário, bem minimalista, mas eu decorei com esses confeitos que foram no topo do cupcake e deram um ar meio divertido, assim, para minha foto, né? É uma coisa que é muito interessante. Então, essa outra foto, por exemplo, esse aqui é um sacolé de caipirinha. Então, eu coloquei na minha composição os potinhos, tá vendo que eu coloquei os potinhos com açúcar, umas colheres, né? Colheres pequenas. E os limões que eu usei, uns copinhos de cachaça, ingredientes da minha receita. Tá vendo que não tem nada muito complicado aqui, né? Principalmente os ingredientes da minha receita. E isso é muito interessante também na hora que eu tô fazendo uma foto, né? Eu tenho um bolo. E aí, quem tá vendo minha foto não vai saber. Esse bolo é de quê? De laranja, de morango? Então, se eu colocar o morango ali na minha foto, eu vou falar, olha só, esse bolo é de morango. Então, é uma coisa muito interessante para se fazer, que é colocar alguns ingredientes, né, da minha receita no meu cenário. Paninhos, eles são muito bonitos, eles ajudam a dar movimento na foto, que eu coloquei um exemplo aqui. Essa é a minha coleção de paninhos, que eu pretendo expandir muito mais ainda, tem muito paninho que eu quero comprar. Então, eu tenho alguns paninhos aqui, que eu uso pra caramba, então,
Se vocês prestarem atenção depois das minhas fotos, vocês vão ver que paninho muitas vezes, que eu gosto muito. Talheres antigos, de preferência, talheres antigos, pega aquele talher da sua avó, vai numa feira de antiguidade, compra talheres, porque esses talheres antigos são muito bonitos, ficam muito bonitos na foto. E além disso, como eles são mais antigos, né, eles acabam perdendo uma parte do reflexo, né, aquela superfície muito brilhante, e eles refletem menos, porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na fotografia são com os reflexos, porque tudo que é muito brilhante na fotografia chama muita atenção. E como eu falei, a gente não quer que nada chame mais atenção do que o nosso objeto principal. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção nos reflexos. E até a Lu tem uma técnica de envelhecimento de talheres que eu não tentei, mas eu sei que é ótima. E é uma ótima alternativa se você não tem um talher antigo, você quer envelhecer seu talher. Você pode usar a técnica da Lu para envelhecer seus talheres. E uma última dica que eu vou dar aqui, que muita gente erra. E é muito importante a gente saber disso. É prestar atenção no tamanho das nossas peças, né? Sempre dá preferência a comprar peças menores, né? A gente acha que a gente vai usar aqueles pratos gigantes, aqueles talheres gigantes, aqui não. A gente vai sempre usar elementos menores. Porque tudo na foto fica maior e tudo uma questão de proporção, né? Então, se eu estou fotografando, digamos, um cupcake, eu não vou usar uma colher de sobremesa para compor o meu cenário, porque uma colher de sobremesa é muito grande, né? E tudo que é brilhante, agora vamos lá, tudo que é brilhante chama atenção na foto. Tudo que tem uma cor muito forte chama atenção na foto. E tudo que é muito grande chama atenção na foto. Então, se eu tenho alguma coisa do mesmo tamanho do meu objeto principal na minha foto, aquilo vai chamar atenção na foto. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso na hora que eu estou escolhendo o tamanho dos elementos que vão ser complementares à minha foto. Eu vou dar preferência para que esses elementos sejam menores, né? E outra coisa importante que eu vou falar aqui também. Quando a gente coloca esses elementos na parte da frente da foto, mais perto da câmera, eles vão ficar maiores e quando eles são colocados atrás da foto. Então, outra coisa que a gente tem que pensar também, que é no posicionamento desses elementos na foto, na hora que a gente vai fazer a foto. Eu sei que pode ter ficado um pouquinho abstrato, mas quem sabe o dia lá, quando você estiver fazendo sua foto, você lembre de mim, pensando, não, tem que comprar elementos pequenos, tem que tomar cuidado com o posicionamento na foto, para que ele não fique maior do que o objeto principal. Então, se você tiver em mente que os elementos auxiliares na composição dessa foto precisam ser menores e menos chamativos do que o seu objeto principal, você já está no caminho certo. Aqui eu vou falar um pouquinho da regra dos terços, né, que é uma regra muito importante e muito útil na fotografia, né, a regra mais usada, mais conhecida. E basicamente o que ela é, né, ela vai dividir, na hora que eu estou pensando em regra dos terços, eu estou pensando em dividir a minha foto em 9 partes iguais. Então, eu vou traçar 2 linhas na vertical e 2 linhas na horizontal. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui eu coloquei 3 exemplos, né? Eu tenho essas 9 regiões aqui, que são todas iguais. E aí, o que é a ideia da regra dos terços, né? Essa ideia da regra dos terços é descentralizar a foto. Vocês provavelmente já leram, já viram sobre isso, né? Que quando a gente descentraliza um pouquinho aquele nosso objeto que a gente quer chamar de destaque da foto, isso pode ser muito interessante. É claro que existem várias regras, tá? Inclusive, uma delas é centralizar seu objeto, e você pode ter resultados lindos centralizando seu objeto. Mas aqui eu quero focar na regra dos terços e no objetivo dela, que é justamente esse, tirar os elementos de maior foco do meio da fotografia e levar esses objetos para as interseções dessas 4 linhas, que são esses 4 pontos daqui. Então, aqui tenho um exemplo, né? Por exemplo, que eu usei a regra dos terços para posicionar 2 dos principais objetos da minha foto. Então, aqui, nessa foto, o que eu queria mostrar nessa foto? Eu queria mostrar uma mesa, um café da manhã, algo que trouxesse uma sensação de acolhimento, de um momento que eu esteja compartilhando com outras pessoas, tanto que eu usei até 2 xícaras, né, para mostrar que tem mais de uma pessoa sentada à mesa. E o foco era mostrar esse bolo, essa fatia de bolo do meu cliente. Então, eu coloquei o foco nele e eu coloquei ele numa das interseções, que é nessa interseção aqui de baixo. Né? E aí, na outra interseção, eu posicionei a minha xícara de café, que eu também estou querendo mostrar isso, que é uma mesa, tem pessoas sentadas nessa mesa, até mostrei, até coloquei minha mão aqui segurando a xícara de café, que ajuda, né? A mão, ela vai funcionar tipo
ela tem várias funções, né? Ela ajuda a humanizar a foto, ela tem uma função muito importante, né? Ela ajuda a criar um movimento, mas ela também pode funcionar como um ponteiro, né? Se eu estou segurando essa xícara, ela vai ter uma importância maior. Então, eu fiz questão de posicionar essa xícara aqui nesse outro ponto da regra dos terços. Então, essa regra dos terços aqui, nessa foto, foi usada dessa forma. Então, ela pode ser usada, né? Esses pontos de interesse, essas interseções podem ser usados para eu posicionar elementos de interesse na minha foto. E a regra dos terços, na verdade, a gente acha que é só isso, mas ela tem 1 milhão de usos. Ela é super interessante e eu uso muito, muito. E outro elemento, né? Lembra que eu estava falando sobre esse ângulo frontal? E eu tenho uma linha do horizonte? Então, uma alternativa para a regra dos terços, para a gente posicionar a nossa linha do horizonte, é que a gente use a regra dos terços para posicionar a linha do horizonte. Falei meio complicado, mas acho que deu para entender. Que é o caso aqui dessa foto, né? Essa foto foi inteiramente baseada, feita com base na regra dos terços. Vou mostrar aqui para vocês, vou ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem melhor. Eita, pulei de slide. Vamos lá. Então, aqui eu tenho em branco, são as linhas das regras dos terços, então dá para ver que aqui no horizonte eu coloquei a linha de baixo da regra dos terços, eu coloquei o horizonte aqui na linha de baixo da regra dos terços. E aí aqui eu tenho 2 xícaras e são sorvetes de café. Eu coloquei essas 2 xícaras posicionadas ao longo dessas 2 linhas aqui, mais especificamente aqui nessas 2 interseções de baixo. Então, eu usei a regra dos terços aqui para 2 elementos diferentes, né? Um, posicionar a linha do horizonte, e os outros 2 pontos da minha interseção. Ai, tô ficando sem voz. E posicionar 2 elementos de maior destaque na minha foto aqui nessas 2 interseções de baixo. Deixa eu voltar aqui para o normal. E aí, já dei 2, né? Aqui eu já falei de 2 formas interessantes de usar a regra dos terços, né? A terceira forma que eu quero falar aqui é você posicionar elementos alongados ao longo dessas linhas das regras dos terços, né? Porque tem bastante a ver com essa questão de descentralizar a foto. Então, aqui, por exemplo, aqui eu fiz essa foto desse drink. Foi uma foto super espontânea, eu estava no restaurante, queria fazer uma foto, o drink era lindo, eu achei a cor do drink linda, a cor do cenário linda, achei tudo lindo. Eu já pensei, tem que fazer essa foto. A própria sombra do sol aqui no drink estava interessante. E eu aproveitei esse momento para fazer essa foto. E aí, o que eu fiz, o que eu pensei em fazer aqui, né, era posicionar, descentralizar o drink, porque poderia, por exemplo, essa foto poderia ser com um drink centralizado ali no meião de tudo. Mas eu quis usar a regra do terço para fazer esse deslocamento, né, colocar o meu drink ao longo dessa linha da direita aqui na regra dos terços. E aí eu ainda usei essa fatia de limão para posicionar em cima desse ponto de cima, a regra dos terços. Então, um terceiro uso para a regra dos terços é esse, posicionar elementos que sejam alongados, tanto verticais quanto horizontais, né? E aí a linha do horizonte se encaixa mais ou menos nessa questão das linhas verticais e posicionar essas linhas ao longo das linhas das regras dos terços. E é uma coisinha que eu quero falar aqui, né, que pode ser muito útil, eu sei que tem gente que não conhece, é habilitar a grade do celular, porque na hora que a gente está fotografando com o celular, a gente consegue habilitar a grade, que vai ser essencialmente a regra dos terços. Então, aqui tem 2 formas no iPhone, eu vou em ajustes câmera e ligo a grade, vai funcionar, na hora que a gente for fotografar, vai aparecer a grade. Né? Então, isso vai te ajudar na hora de compor, e isso também vai te ajudar a deixar o celular bem retinho, porque se você colocar a linha no horizonte, na hora que você estiver fotografando em cima de uma das linhas, você vai saber que seu celular está retinho. E para o Android é um pouquinho diferente, né? Na hora de você ligar a grade, você vai fazer esse ajuste dentro do aplicativo da câmera. Então, é câmera, configurações e linhas de enquadramento. Eu fiz isso no celular da minha mãe, que é Android. E aqui eu vou pular o vídeo por agora, porque a gente não tem muito tempo. Se der, eu mostro um pouquinho no final. Eu prefiro dar preferência para escutar algumas dúvidas de vocês e terminar a minha aula com um pouquinho de prática de edição de fotos. Então, aqui é um exemplo de três composições diferentes de cupcake de um mesmo elemento. E eu vou pular essa parte por agora e vamos tirar algumas dúvidas antes de eu ir para a última parte da aula. Deixa eu terminar aqui, pronto.
Interrompi. Vou lembrar, sim. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida nesse momento, pode mandar, que eu tô aqui pra gente conversar. Vi que ninguém mandou nenhuma mensagem até agora. Se vocês quiserem, essa é a hora. Senão, eu vou adiante. Isa, Vou deixa eu te adiante com a parte da edição. A questão dos objetos que você estava falando. Sempre é bom escolher, então, tons mais nudes, tons mais neutros, para contrastar com a comida, para não destacar tanto o que deveria ser destacado no alimento. Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Que os objetos que vão estar complementando têm que estar em tons mais neutros, para não atrapalhar Ah, o sim. destaque da Sim, de comida. preferência, sim. Porque se você escolher, por exemplo, um objeto com uma cor muito forte, muito intensa, ela pode acabar chamando mais atenção do seu objeto principal. Então, é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, sim, na hora de pensar nas cores desses elementos que vão ser auxiliares. Igual eu estava pensando, nesses dias eu peguei uma pitaia para fazer foto, e a pitaia, aquela pitaia rosa, ela tem a cor bem... É linda, né? Então, seria bom eu usar uns tons de branco, não é? De fundo. Sim, pode ser. Você pode investir em alguma coisa colorida também, né? É importante. Existem as regras que não necessariamente precisam ser seguidas, né? Mas elas servem para dar um norte ali para gente. Então, uma coisa que você pode fazer, se você ainda assim quiser investir numa foto mais colorida, mais divertida, é de repente pensar num fundo como ela é rosa, pensar num fundo verde que tem uma cor complementar ao rosa. Dá uma olhada. Eu acho que alguém colocou o site aí da Adobe aqui no chat. Dá uma olhada no site em quais cores ficariam interessantes com o rosa. E na hora de você fazer essa composição, de repente, se você quer usar um verde num fundo, algum elemento verde, dá preferência para um verde que não seja tão forte, tão intenso quanto esse vermelho da pitaia. Então, é uma regra, é melhor deixar que a cor predominante seja do seu elemento principal, mas isso não significa que você precise parar completamente de usar outras cores na sua foto. E uma dica que eu acabei esquecendo de falar, mas é uma coisa que me ajuda muito e que eu acho que faz, assim, quando eu tô na dúvida, faz muita diferença para mim, é procurar referências, né? Eu vou no Pinterest, e aí eu procuro... Eu quero fazer uma foto de brownie, eu vou no Pinterest, procuro foto de brownie, ele vai dar 1 milhão de opções, né? Então eu consigo ter um ponto de partida dali, né? De ideias do que eu posso fazer para minha foto, do que eu sei que pode funcionar e pode não funcionar. E uma dúvida minha também, pessoal. Alguma foto sua no Instagram, especificadamente, foi a que te gerou os trabalhos? Tem uma foto específica? As fotos me trouxeram alguns trabalhos, é uma coisa que eu faço muito, por exemplo. Deixa eu pensar aqui. Eu quero fotografar. Tem uma cliente, né, que ainda não virou minha cliente, mas eu já tenho contato com ela, por exemplo, que ela vende pão de mel. E eu quero muito fazer as fotos para ela, muito. E aí o que eu fiz? Eu comprei os pães de mel no iFood, fiz as fotos, comecei a seguir ela no Instagram, fiz as fotos, marquei ela, mandei para ela as minhas fotos do pão de mel. Ela começou a seguir meu trabalho, começou a me acompanhar. E já é uma pessoa que eu sei que no futuro, se precisar de fotos, vai entrar em contato comigo para pedir essas fotos. Então, algumas fotos que eu faço dessa forma bem intencional. Eu peço para os meus clientes, eu não faço isso com muita frequência, mas é uma coisa que funciona muito bem. Então, eu dou uma pesquisada, assim, peço para os meus clientes, tá, tudo bem, essa daqui, esse seria um cliente interessante. Aí eu vou lá, consumo o produto desse cliente, faço uma foto, posto no meu Instagram, marco ele, mando para ele, e eu sei que ele já vai ter meu contato, já vai conhecer meu trabalho. Se ele se interessar, pode ser que ele entre em contato comigo. Então, isso é uma coisa que funciona. Muito bom. Tem umas perguntas aqui. Eu queria até te perguntar sobre isso. Não, tem uma antes. Qual tipo de alimento você mais gosta de fotografar?
O que eu mais gosto de fotografar é confeitaria, de longe, até porque eu gosto muito de comer doce. Então, eu gosto muito de fotografar confeitaria. Ultimamente, tenho gostado muito de fazer fotos divertidas, né? Foi até a influência da sorveteria Oba, que foram eles que trouxeram esse conceito de fotos divertidas, assim, na minha vida, com essas referências super criativas do Pinterest. Então, eu tenho gostado muito de fotografar confeitaria, e aí pode ser docinhos, brigadeiros. Eu já fiz fotos de donuts com essa pegada mais divertida. Tenho gostado muito de fazer isso. Eu queria até perguntar sobre isso. Quais as suas referências ou sites para servir de inspiração? Então, gente, Pinterest. Eu sou muito fascinada no Pinterest, sério, muito. Eu vou até mostrar como é que eu faço. Deixa eu aqui compartilhar a tela. Vamos lá, para vocês verem como é que eu faço. Esperar um pouquinho até aí foi, né? Então, eu entro no Pinterest. Dá pra ver, não dá? Acho que dá, né? Sim, Eu entro aqui no Pinterest. Ah, ótimo. Aí, tá vendo que ele tá me mostrando já? Ele já sabe que eu gosto. Ele tá me mostrando as fotos de donut que eu procurei hoje, né? E aí, por exemplo, hoje mesmo eu fiz foto de donut. Eu tava na dúvida do que fotografar. Aí eu vim aqui e coloquei foto de donut. Aí ele me mostra 1 milhão de referências. E aí eu queria, por exemplo, fazer uma coisa com uma pegada mais divertida, mais minimalista e divertida. Então, por exemplo, eu tô dando uma olhada aqui nas fotos, eu queria uma coisa minimalista, divertida. Eu achei uma que eu gostei, eu clico nela. E aí eu posso usar essa foto como referência. E aí uma coisa interessante que o Pinterest faz, ele me mostra fotos, se eu gostei de uma e cliquei nela, ele vai mostrar outras que são parecidas com essa. E aí eu consigo vir aqui e fazer essa pesquisa, né? E à medida que eu for clicando e pesquisando, ele vai aprendendo mais e mais aquilo que eu gosto. E vai conseguindo me recomendar novas fotos, né? Essa foto, inclusive, foi uma das minhas referências de uma foto que eu fiz hoje. Eu usei essa foto como uma referência minha. Então eu uso muito isso, né? Faço muito assim. Funciona muito bem. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Pinterest é vida, é. É perfeito, sério, perfeito. Eu uso muito. Os objetos para complementar as fotos podem ser maior que o elemento fotografado ou objetos grandes tiram foto. Eles podem sim ser maior, mas você tem que tomar muito cuidado, né? Então, existem recursos que você pode usar para você evitar que esses objetos muito grandes chamem mais atenção do que o objeto que você está fotografando. Né? Um deles é você posicionar esses elementos fora de foco, de preferência no fundo da sua foto. Né? Então, se você quer fazer uma foto de um bolo, você tem uma garrafa de leite que você quer colocar ali para complementar o cenário. Posiciona sua garrafa de leite no fundo da foto, fora de foco. E uma coisa que é interessante também é na hora de você fazer o corte, né? Na hora que você estiver editando e você quiser fazer o corte, você cortar uma parte dessa garrafa. Tudo que está na nossa foto que está cortado, já automaticamente tem um peso menor no resultado final da nossa foto. Quando a gente vê um objeto cortado na foto, a gente já percebe, esse não é o objeto principal. Então, esse pode ser um recurso. Você acha que uma pessoa iniciante igual a gente deve começar com o quê? Um alimento mais simples ou estudar para entender melhor? Bem, eu diria que para quem está começando, investir em alimentos que são muito fotogênicos, tipo um cupcake. Eu adoro fotografar cupcake porque ele é ótimo para estudar. Eles são lindos. E se eu procurar no Pinterest fotos de cupcake, eu vou encontrar 1 milhão de referências. Eles são lindos, eles são coloridos, você pode usar de diversas cores. Então, dá para explorar bastante essa questão das cores também com os cupcakes. São muito fotogênicos por exemplo, se você faz uma foto mais minimalista de cupcake, você pode ter, assim, ainda assim, um resultado muito legal, né? Então, eu investiria em elementos bem fotogênicos. Cupcake, brigadeiro, bolos, donuts. Então, eu iria por esse lado. Eu acho que vai ser mais fácil de praticar, né? De estudar tudo, né? Desde a luz até essa questão da composição. Acho que eu vou continuar. Acho que eu li todas as perguntas por agora. E eu vou continuar. Pode continuar. Então não vai dar tempo. Pois é. Então eu vou aqui abrir o Lightroom. Esqueci de deixar ele aberto para a gente falar um pouquinho sobre a edição. Então, deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar aplicativo tela.
Tá indo. Ainda demorando. Deixa eu fazer de novo. Não tá indo, né? Ainda não tá aparecendo. Ai, que coisa. Agora foi. Está sendo Sim. reconectado. Agora foi. É que ele demora um pouquinho, não sei porquê. Bem, agora é o último bloco da segunda parte da nossa mini aula de fotografia de hoje, que é a última parte. E agora eu quero falar sobre edição de fotos. Então, eu pensei, vou fazer uns slides, e cada slide eu vou falar sobre um ajuste. Só que aí depois eu pensei, não, eu vou estar aqui no meu computador, né? Eu normalmente edito no computador. Os ajustes que eu faço no computador são essencialmente os mesmos que eu faço quando eu estou no celular, então eu vou fazer tudo na prática com vocês. Eu anotei aqui mais ou menos uma linha de raciocínio que eu costumo seguir, e aí eu vou falando e explicando na prática, que eu acho que vai ser. Foi assim que eu aprendi, e eu acho que é uma forma mais fácil, mais intuitiva de aprender sobre edição. Então, existem vários. Primeira coisa que a gente precisa saber: existem mais de um aplicativo, existem vários aplicativos de edição de foto, né? Para celular, né? Na verdade, para celular e aqui para o computador também, o que eu mais uso disparado é o Lightroom. Mas existem, por exemplo, para celular, eu sei que existe um outro aplicativo que se chama Snapseed, que é muito bom, e o bom do Snapseed é que ele é 100% gratuito, e ele vai fazer edições de fotos tão boas quanto o Lightroom. Mas por uma questão de eu estar mais acostumada com o Lightroom, é o que eu acabo usando mais, né? Inclusive, eu assino o plano mensal do Lightroom, porque eu uso muito, eu uso muito todos os dias. E, bem, eu separei aqui uma foto, né? Que é essa foto daqui, dessa granola. Então, deixa eu explicar mais ou menos como é que eu fiz a foto. A luz está vindo aqui de cima, dá até para ver que essa região da foto está clara, né? E uma coisa que acaba acontecendo aqui em casa é que a luz ela entra de forma meio angulada, porque o sol ele se põe aqui. Essa foto eu tirei na luz da minha sala, né? E o sol se põe para cá. E aí eu tirei essa foto um pouco mais para o final do dia e o sol já estava bem aqui, então dá até para ver. Tá vendo que tem uma faixa aqui, que provavelmente era da minha janela, e aí as sombras, essa sombra acaba estando meio angulada para cá, né? Se eu prestar atenção aqui na sombra, ela tá toda meio assim, meio inclinada. Então, por isso que eu coloquei, tá vendo? Isso é um isopor, um pedaço de isopor. Por isso que eu coloquei esse isopor aqui. Eu senti que as sombras estavam meio inclinadas para cá e eu senti que eu precisava devolver uma parte da minha luz aqui nessa região. Então, eu coloquei, só para explicar mais ou menos o cenário, como é que eu montei. E agora eu vou mais ou menos editar essa foto, seguindo alguns passos. Eu não vou falar sobre todos os recursos que eu uso na hora da edição. Eu vou falar só sobre os mais importantes, os que eu mais gosto de usar aqui na hora que eu estou editando, que são o corte. Então, o corte é assim, se eu pudesse escolher um e só usar ele, seria o corte, porque ele muda a foto, né? Então, olhando para essa foto, eu jamais conseguiria enxergar essa foto. Seria o resultado final, né? E uma parte muito importante para que eu saia daqui e chegue aqui é o corte, né? Quando é uma parte muito importante da composição também, né? Porque na hora que a gente está compondo, a gente tem que pensar na edição também, porque na hora que a gente está compondo, a gente não está cortando. Né? E como eu falei, eu gosto sempre, quando estou usando o celular, eu gosto sempre de deixar uma margem, porque as bordas elas ficam mais deformadas. Então, eu gosto sempre de deixar essa margem a mais para cortar na hora da foto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma foto muito ampla que não faria sentido num primeiro momento sem esse corte. E aí tem aquela coisa que eu falei também, né? Sobre elementos grandes. Aqui, o que eu queria fotografar, o centro da minha foto é esse pote de granola. E aqui, por exemplo, esse copo de leite, né? Ele não tá do mesmo tamanho, mas ele tá grandinho, né? Ele poderia acabar chamando um pouquinho a atenção do meu pote de granola se eu não tivesse corte. E aí, olha o que eu fiz. Eu cortei um pedaço desse pote de leite. Ele perde a importância dele na hora que eu corto. Ele ainda está aqui, ajudando na minha composição, mas eu corto ele. Então, isso faz toda a diferença. Eu corto esse potinho pequenininho. E é uma coisa interessante desse potinho pequenininho, eu poderia ter até feito com esse pote aqui de grande, é que ele está apontando na direção da minha granola. Então, ele está reforçando a importância da minha granola. A minha mão segurando o pote de granola é outra coisa que reforça a importância da minha granola. E essas coisas eu só consigo enxergar depois que eu corto a foto. Então,
O corte, né, a gente tem que entender que a gente não vai fazer uma foto que vai estar pronta. E o corte é um passo muito importante na hora da gente editar a nossa foto. Então, sempre levar em consideração na hora que está tirando a foto, pensar em deixar uma margenzinha. Não precisa ser uma margem muito grande. Aqui eu acabei até deixando uma margem grande, pode ser uma margem menor do que essa. Mas tentar lembrar que a gente vai fazer um corte nessa foto e que ele vai mudar o jogo. Então, ter isso em mente. E aí, outros ajustes que eu gosto muito de fazer, isso eu vou mostrar um pouco mais na prática, são as sombras, para a gente recuperar um pouco do detalhe na sombra, né? Então, a gente pode tirar um pouco das sombras e clarear um pouco a foto e recuperar os detalhes nessas regiões de sombra. Exposição, para a gente aumentar a exposição da foto como um toda. Aqui ela tá bem escura, né? Olha que diferença. Aqui ela tá bem clara e aqui ela tá bem escura. Então, para sair daqui, para chegar aqui, eu aumento um pouquinho a exposição. E aí, uma coisa que é muito legal, né? Uma coisa que faz muita diferença na hora que a gente está fotografando é que a gente pensar no contraste da foto. Então, um contraste bonito, um contraste um pouquinho mais alto, né, do que o que a gente tira na hora que a gente está fotografando, pode ser interessante, pode ajudar a gente a criar um senso de tridimensionalidade, de dimensão na foto. Então, formas muito interessantes da gente adicionar contraste na foto. Existe uma ferramenta chamada contraste, um ajuste explícito chamado contraste, mas eu nunca uso muito ele, eu acabo deixando ele mais para o final. Eu acabo ajustando o contraste na curvas, eu vou falar sobre ela, ou no brancos e pretos, né, que eu posso aumentar o brancos e diminuir o pretos, ou se eu quero diminuir o contraste, eu posso aumentar os dois, né, para diminuir o contraste. E aí, por último, eu quero falar um pouquinho de nitidez, que também vai ajudar a recuperar um pouco da qualidade da nitidez da foto. Agora, vamos lá para o Lightroom. Eu deixei aberto que eu vou usar o Lightroom Catalog, mas eu sei que existe uma versão mais simples do Lightroom, tá? Para laptop, mas esse é o que eu estou acostumado a usar. Se eu for tentar usar alguma outra, pode ser que eu acabe me confundindo. Deixa eu achar aqui a foto que eu separei para hoje. Devia ter deixado isso aberto, mas me confundi e acabei não deixando. Vamos lá. Coleções. Opa. E a versão para celular, né? Os comandos que eu vou usar aqui são os mesmos que eu usaria no meu celular. Então, se vocês quiserem anotar até os comandos, são exatamente os mesmos. Eles só vão estar em posições diferentes. Então, na hora que você abrir o Lightroom no seu celular, pode ser que eles estejam em posições diferentes e seja um pouquinho mais difícil de achar, mas são os mesmos. São essencialmente os mesmos. Então, como eu falei, gosto sempre de começar usando o corte, né? Então, eu vou aqui, né, no corte, sobreposição de corte, e clico aqui. E aí tá. A primeira coisa que eu já logo me deparo de cara, né? Como é que eu vou cortar essa foto? Como eu tô pensando que é uma foto para Insta, então eu vou cortar lá no formato 4x5, no formato retrato 4x5. Mas não necessariamente vai ser o seu caso. Se você quiser fazer uma foto na vertical, pode ser uma foto na horizontal, enfim. A gente tem que sempre pensar também no corte que a gente vai fazer para nossa foto. Então, eu vou ajustar aqui. Aqui eu estou usando a regra dos terços para centrar. Falei que a regra dos terços tem a intenção de descentralizar, né? Mas não é o que eu estou fazendo aqui. Essa composição, ela está sendo bem centralizada aqui em torno da minha granola. Então, olha a diferença, olha o quanto que eu corto da foto. Então, vou até usar a regra dos terços aqui para me ajudar a cortar bem, deixar essa granola bem central aqui. Então, fiz um corte bem próximo da minha granola, deixando ela bem centralizada. Fiz o corte. Pronto, cortei. Esse é o primeiro passo, né? Então, eu já acho que essa foto, a diferença dessa foto para outra já é muito grande, né? Então, o corte é muito importante. Eu gosto muito de usar o corte. Então, fiz esse primeiro ajuste, né? Existem vários ajustes que eu não vou falar aqui hoje, tá? Que eu sempre uso. Mas se não eu vou sobrecarregar vocês, dar um monte de informação, pode ser que não dê tempo e eu vou focar nos que são mais importantes. Então, depois que eu fiz o corte, eu vou aqui em sombras, né? Esse ajuste chamado sombras. E eu vou aumentar o ajuste, só que o que eu estou fazendo é diminuir as sombras na hora que eu faço isso. E olha o que acontece, se eu puxo ele para cá, eu estou escurecendo a foto. Ele está só alterando tudo que é região de sombra, né? E na hora que eu puxo ele para cá, eu estou clareando a foto. Então, não é interessante, nem que a gente leve as sombras para um extremo, porque o que acontece? Se eu levo as sombras para o máximo,
eu estou eliminando as sombras, e isso não é interessante, porque a gente quer sombras, elas são bonitas na fotografia, elas ajudam a mostrar a textura, elas ajudam a mostrar a dimensionalidade. Mas se elas estão muito intensas, elas podem acabar fazendo com que a nossa foto perca alguns detalhes que são interessantes, né? E que não necessariamente a gente quer perder. Então, o que eu normalmente faço? Eu começo do zero e vou aumentando até chegar num ponto que eu fique confortável. Né? Aqui eu deixei mais ou menos em torno de 35. Eu já acho que eu consegui recuperar um pouco das sombras aqui nessa região central, que é o mais importante para mim. Então, eu vou mostrar aqui o antes e o depois, né? Então, esse é o antes, né? Aqui eu estou mostrando antes e depois já com corte. E esse é o depois. Eu vejo que a foto deu uma clareada de forma geral, mas que principalmente as regiões das sombras deram uma clareada. Então, esse é o primeiro ajuste, já fez bastante diferença. Agora eu vou lá para a exposição, porque eu sinto que essa foto está um pouquinho escura ainda, que ela pode ficar um pouco mais clara. Então, a exposição ela vai clarear a foto como um todo, né? Então, eu falei que as sombras vão mexer, principalmente a região das sombras, e a exposição vai mexer principalmente, quer dizer, vai mexer na foto inteira. Então, na hora que eu altero a exposição, eu estou mexendo na foto inteira como um todo, não estou mexendo só numa região da minha foto. Então, eu vou aqui aumentar a exposição. Né? E uma coisa que eu faço muito eu alterei as sombras, daí eu vou lá e altero a exposição. Daí eu senti que as sombras não estão tão legais. Eu posso voltar e alterar as sombras de novo, tá? Uma coisa que eu sempre faço é ficar pulando de um ajuste para o outro, até ficar satisfeito. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, aqui, né? Então, aqui eu vou, de novo, eu vou mostrar aqui o que acontece quando eu puxo para um lado e que eu puxo para o outro. Se eu puxo aqui para baixo, minha foto fica escura. E se eu puxo para cima, minha foto fica super clara. E eu não quero nenhuma coisa nem outra, eu quero um meio termo. E aqui, como eu estou sentindo que minha foto está meio escura, eu vou puxar ali para a direita, para que minha foto fique um pouquinho mais clara. Então, eu vou puxando até chegar num ponto que eu fique mais ou menos satisfeita. Aqui já tá bom. Eu quero uma foto clara como um todo, e aqui eu já estou satisfeita com esse resultado. Pode ser que mais para frente, quando eu esteja chegando no final, assim, não, tá muito claro ainda. Tá muito claro, eu vou escurecer, ou tá muito escuro, eu vou clarear mais. Mas, por enquanto, agora nesse momento, estou satisfeita com esse ajuste. Então, vamos ver como é que tá ficando. Esse é o antes e esse é o depois. A gente já vê uma diferença bem drástica na nossa foto. A gente já vê que ela já está bem mais clara. Só que uma coisa que está acontecendo aqui é que na hora que eu faço esses ajustes, na hora que eu clareio as sombras, que eu diminuo as sombras e aumento a exposição, estou perdendo um pouco de contraste na foto, né? E o contraste ele é muito bonito na foto. Então, agora eu vou trabalhar para a gente recuperar um pouco desse contraste. Eu vou fazer isso com um ajuste chamado curvas, né? Então, o ajuste acaba sendo um dos meus ajustes preferidos. Eu sei que é um ajuste que as pessoas têm muita dificuldade. Então, eu vou tentar explicar aqui, mais ou menos, para alto, como que eu faço. Eu vou aqui em curvas, né? No celular acaba sendo um pouquinho difícil de achar, mas está na parte de iluminação, tá? É um botãozinho bem pequenininho na parte de luz, né? Tanto que está aqui no básico, no painel básico. Fica na parte de iluminação do seu celular. Então, dá uma procuradinha lá, tá meio escondidinho, mas tá lá, e faz parte do pacote gratuito. Então, o que acontece aqui? Essa região da direita é a região dos brancos mais brancos. A região mais clara, ela vai controlar a região mais clara dessa foto. Então, se eu regular aqui, tá vendo que ela escurece? E se eu puxar para cá, ela clareia? Então, essa região daqui de cima, eu vou regular essa parte bem clara da minha foto. E aqui desse outro lado tem os pretos mais pretos, que vai regular a parte mais escura da minha foto. Então, se eu puxo aqui para cima, o que eu estou fazendo, eu estou tirando os pretos absolutos da minha foto. E se eu puxo aqui para a direita, o que eu vou fazer, não vai... agora que eu... O que vai acontecer é que eu vou deixar essa minha foto bem escura. Então, eu não vou mexer, né? Eu poderia até mexer, mas eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou mexer nessas extremidades da minha foto. Então, tudo que está no meio, eu falei que os brancos mais brancos, os pretos mais pretos, e tudo que está no meio são as regiões de intensidade média, né? Entre o tom mais escuro, o preto mais escuro, até o branco mais branco. Então, tudo que está no meio é essa região. Então, eu vou começar o que eu faço aqui, né? Eu gosto de fazer 3 pontinhos. Um aqui na região central, um na região de cima, nessas interseções, né? Na hora que você for ajustar, fazer esse ajuste no seu celular, você vai ver essas interseções aqui. Tem umas linhas bem clarinhas e tem umas interseções. Então, eu vou fazer esses 3 pontinhos nessas 3 interseções com a reta. E aí, o que eu vou fazer? Essa região é uma região que está nas sombras, né? Então, eu vou intensificar. Vai parecer um pouquinho contraditório, eu sei, porque eu sei que eu clareei as sombras e agora eu vou pensar em intensificar as sombras. Mas eu vou puxar um pouquinho para baixo para intensificar bem pouquinho as sombras, né? Então, eu faço isso. Olha a diferença.
eu vou fazer isso para intensificar um pouquinho as sombras e ajudar a criar esse contraste. Então, eu fiz isso. Já deu uma diferença grande. Então, eu vou clicar aqui para a gente ver a diferença só desse ajuste. Deu para ver que ele já colocou um pouquinho, já aumentou um pouquinho o contraste da minha foto. E agora o que eu vou fazer? Com esses outros 2 pontos, esse do meio, às vezes eu nem mexo nele, e às vezes eu puxo ele um pouquinho para cima. Essa região são os médios da foto, né? Então, ela vai, se eu puxar esse bem para cima, isso vai ajudar a clarear a minha foto, né? A região com intensidade média na minha foto. Então, ajuda a clarear a minha foto como um todo, basicamente. Então, eu puxo ela bem pouquinho para cima, às vezes eu nem mexo nela. E aí, nesse terceiro e último pontinho, que tá mais perto dos meus brancos, dos meus realces, eu vou puxar um pouquinho para cima também. Então, o que eu tô fazendo? Né? Eu tô pegando a minha região clara e deixando mais clara, e pegando a minha região escura e deixando mais escura. Então, isso essencialmente é aumentar o contraste. Só que quando eu faço isso aqui pelo curvas, eu crio eu crio um efeito muito bonito na minha foto, né? Do que, tá vendo que eu tenho um ajuste chamado contraste, né? Eu crio um efeito mais bonito quando eu faço isso através do comando da curva, né? Porque eu tenho mais controle de como que eu estou acrescentando esse contraste na foto, do que quando eu estou simplesmente aumentando, mexendo, aumentando, diminuindo o contraste. Então, vamos ver. Eu sei que o ajuste pode soar meio sutil, mas o resultado, no final, faz bastante diferença se eu uso curvas. Então, vou mostrar aqui o antes e o depois. Antes e o depois. Né? Eu gosto muito do efeito que o curvas dá na minha foto, porque eu sinto que esse contraste que eu consigo adicionar com a curvas é um contraste muito bonito que adiciona dimensão na minha foto. Então, eu gosto muito, muito de usar. Então, pronto, fiz as curvas, ajustei as curvas. E agora eu vou voltar aqui para o painel básico, né, para o ajuste da iluminação, para clarear, para aumentar, adicionar um pouquinho mais de contraste, que eu acho que essa foto pode ter um pouquinho mais de contraste. E eu vou fazer isso nos brancos e pretos, né? Então, quando eu altero aqui os brancos, eu estou alterando essencialmente as regiões brancas da minha foto. Então, se eu puxo para baixo, eu estou diminuindo os brancos, tá vendo? Que ele só mexe, porque essa parte toda aqui são brancos, né? Então, se eu mexo aqui nos brancos, eu estou deixando esses brancos mais cinzas. E se eu puxo esse branco para cima, eu estou deixando ele mais branco. Então, eu não quero nenhum extremo, né? Se eu puxo muito para cá, eu acabo perdendo informação também nessa região mais clara. Eu não quero isso. Se eu puxo muito para cá, ele fica meio cinza e não é muito interessante. Então, eu gosto de aumentar. Aqui eu sinto que ele pode ficar um pouquinho mais claro, porque se eu aumentar o branco, né, eu também vou estar aumentando o contraste de uma certa forma, porque eu estou mantendo o preto e estou aumentando o branco. Então, eu estou aumentando a diferença entre o branco e o preto, aumentando o contraste. Então, eu vou aqui em brancos e eu vou aumentando até chegar num ponto que me deixa satisfeito, que eu gosto do resultado. Então, eu aumento mais ou menos por aqui. Não muito. Acho que assim já está legal. Vamos ver a diferença. Olha a diferença da foto de antes e depois. E aí, se eu quiser, aí aqui, uma coisa que eu sempre faço, né? Eu chego nesse ponto, aí eu penso, o que eu vou fazer com os pretos? Eu vou avaliar, eu vou puxar para cima, ver o que acontece. Tá vendo que ele tira os pretos da minha foto? Só que na hora que eu puxo para cima, eu também diminuo o contraste, né? E eu trabalhei tanto para criar um contraste tão bonito na minha foto, e eu não quero eliminar esse contraste bonito, né? Se eu achar nesse ponto que minha foto está com muito contraste e eu quero diminuir o contraste, eu vou puxar os pretos para cima. Mas se eu achar que ainda vale, ainda cabe entrar um pouquinho mais de contraste, que isso vai me ajudar a dar definição na minha foto, porque às vezes alterar um pouquinho o preto ajuda a criar uma definição a mais nessa foto, né? Eu tenho essa sensação de que eu estou aumentando um pouquinho a definição quando eu abaixo um pouquinho os pretos. Então, às vezes, eu faço isso. Então, aqui é que eu vou fazer os 2 testes, né? E acaba sendo uma questão de estética também. Se você quer uma foto com mais contraste, menos contraste. Então, eu aqui nessa foto gosto da sensação que eu tenho na hora que eu abaixo os preços. Eu tenho essa sensação de que eu estou criando um contraste bonito e finalizando a foto, né? Ela fica com uma sensação de que está mais nítida e com maior qualidade como um todo na hora que eu vou construindo esse contraste. Eu gosto muito desse resultado. E aí, para finalizar, a foto já está quase pronta. Vamos dar uma olhada no antes e depois. Eu vou aumentar um pouquinho a nitidez da foto, né? Então, eu vou aqui embaixo, né? No celular, você vai arrastar para a direita, vai ter um painel de nitidez. E eu vou aqui na nitidez. Então, o que eu gosto de fazer, eu gosto de dar zoom, para a gente ver bem o que a gente está fazendo quando a gente está usando a nitidez. Então, acaba sendo um detalhe sutil, mas olha a diferença. Eu acabo adicionando bastante qualidade na minha foto na hora que eu aumento a nitidez. E se eu
eu tenho que tomar cuidado com esse ajuste, porque se eu levo ele muito para um lado, eu acabo deixando o meu resultado artificial e meio caricato. Tá vendo que ficou parecendo um desenho? Né? Ele deixou de ser uma foto, ficou parecendo um desenho, então eu tenho que tomar muito cuidado com esse ajuste de nitidez, porque ele pode se exagerado, na verdade, qualquer ajuste se exagerado pode perder o ponto, mas a nitidez, ela tem essa característica de deixar minha foto meio caricata, assim, então eu tomo cuidado, eu geralmente fico nessa região dos 60, 60 e poucos, é meu ponto ótimo. E aqui um truquezinho a mais, que pouca gente sabe, é usar a máscara, porque, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. O que eu quero quando eu tô aumentando a nitidez? Eu quero que minha granola fique mais nítida, né? Porque a granola é o ponto principal da minha foto. Só que o que acontece quando eu aumento a nitidez? Eu tô deixando toda a minha foto mais nítida. Mas eu tenho um ajuste aqui nesse painel da nitidez que eu posso usar para regular o que fica nítido e o que não fica nítido, que é a máscara, né? Então, só para finalizar, vamos olhar aqui essa região que é a região mais clara, que eu não quero que esteja nítida, eu queria que, se eu pudesse, que ela ficasse toda clara, sem esses pontos meio pixelados aqui. Então, se eu abaixo a nitidez, eu vou tirar a nitidez agora. Tá vendo como ficou melhor? Eu quero que ela fique assim, eu não quero que esse ajuste de nitidez influencie nessa região também, porque eu não gosto desse resultado. A nitidez acaba meio que criando um ruído nessa região que é para estar fora de foco mesmo, não é para dar nitidez. Então, o que eu posso fazer é usar esse ajuste máscara, e ele vai me ajudar a definir o que na minha foto vai ficar mais nítido ou não. Então, o que eu faço? Aqui no computador, eu consigo clicar no Alt e aumentar a máscara, mas quando está no seu celular, se você apertar e segurar a tela do seu celular e arrastar esse comando máscara para cima, vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer aqui agora. Ele vai mostrar um desenho branco, e à medida que eu for aumentando a máscara, eu consigo ver sobre o que na minha foto que eu estou aplicando a nitidez. Então, se eu aumentar a máscara aqui para 85, tá vendo? Só essa parte que está branca e mais clara é onde eu estou aplicando o comando nitidez. Então, todo aquele meu fundo branco que eu não quero que esteja em foco mesmo, que eu quero que a nitidez não, que eu não quero aumentar a nitidez, ele não vai ser aplicado o comando nitidez. Aí eu solto. E aqui nessa região, ela continua igual, tá vendo? Se eu aumento ou diminuo a nitidez, eu não vejo diferença. Então, isso é muito, muito interessante, usar esse comando máscara. E pronto, essa é basicamente minha foto finalizada, posso exportar e tem a foto finalizada. Esse é o antes e o depois, né? Uma diferença bem drástica com ajustes que são simples, né? Eu inclusive, poderia continuar editando essa foto para melhorar ainda mais ela. Mas com esses ajustes, eu anotei aqui, 6, 7 ajustes, eu já consigo esse resultado na minha foto. Então, vamos voltar lá para a apresentação. E é basicamente isso. Terminei aqui e vou abrir um último espaço para dúvidas, porque eu acho que a gente já está também em cima da hora. Falei um monte. Isa, tem duas perguntas. A primeira, que foi da Gisele. Às vezes o efeito não tira a qualidade da foto? Qual efeito? Pelo que eu entendi, seria na parte de jogar efeitos em cima da foto, igual no próprio, não é no Lightroom, mas no Snapseed, eles jogam efeitos, né, na primeira aba. Os filtros, talvez? Não tenho certeza. Luz e nitidez. Bem, não. Né? O que pode acontecer é que se você tem uma foto muito escura e você quer clarear essa foto, na hora que você aumenta a exposição, você vai perceber que essa foto não tem tão boa qualidade assim, né? Então, o que pode acabar acontecendo é, se você tem uma foto de má qualidade e você aumenta a exposição, você pode acabar expondo a má qualidade dessa foto, mas não é o ajuste que vai piorar a qualidade dessa foto, é que essa foto ela já não tem uma boa qualidade para começo de conversa. Então tem que tomar cuidado mesmo, tá? Se você tem uma foto que você... Aí eu vou falar umas palavrinhas aqui que enfim, eu não falei sobre elas durante a aula, mas se você tem uma foto que foi tirada com um ISO muito alto e ela tá escura, na hora que você clarear, você vai ver vários grãozinhos de ruído na sua foto, né? Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de você tirar a foto, se está numa região muito escura, pode ser que você tenha que tomar mais cuidado na sua edição, para que você não exponha defeitos que estejam presentes na sua foto. Vamos lá.
além do Lightroom, quais outras plataformas semelhantes você recomenda? Então, tem o Snapseed para celular, que é muito bom. Ele é 100% gratuito, essa é a vantagem do Snapseed. E eu sei que os comandos são muito parecidos com esse. E tem até uns comandos a mais, né, no Snapseed, que você não precisa pagar, que é muito bom. E aqui no computador, além do Lightroom, o único que eu conheço é o Photoshop, mas o Photoshop já é bem mais complicado do que o Lightroom, e é uma coisa que eu ainda não tenho muito domínio também. Vamos lá, Luan, eu tenho duas perguntas que estava aguardando fazer agora. Tem uma foto preferida? Uma foto que teve um gostinho a mais na hora de tirar? Eu tenho vários xodóizinhos, né? Inclusive, devo ter colocado aqui na apresentação. Deixa eu ver se eu mostro aqui, compartilhar a tela. Né? Um dos meus xodóizinhos é uma foto que eu fiz há bastante tempo, no começo de tudo, que é o meu cupcake, essa foto de cupcake. É uma foto que eu fiz com um celular antigo, eu fiz essa foto com um iPhone SE de 2016, então é um celular antiguinho. E eu tenho um xodózinho muito grande por essa foto, porque foi uma das primeiras fotos que eu sinto que eu pensei, não, estou no caminho certo, eu gosto muito dessa foto, então eu tenho essa sensação com essa foto, né? Eu gosto muito dela, feita com o celular, lá no começo de tudo, em julho do ano passado. Então, essa é uma das minhas fotos preferidas. Na verdade, todas as fotos que eu guardei aqui para colocar nessa apresentação foram fotos que eu gostei muito de fazer, e tem um espacinho no meu coração, essa foto de granola, também é uma foto que eu gosto muito. E não sei, eu acho que se eu pudesse escolher uma foto que é a minha preferida, que não necessariamente é mais bonita, que eu acertei mais tecnicamente, mas que tem um espacinho especial no coração, é essa foto do cupcake. Deixa eu voltar lá, ele tem outra pergunta. A outra pergunta é do Luan. Ele falou que a fotografia te trouxe uma perspectiva diferente da realidade, mais precisamente em tempo de pandemia? Vou tentar responder. Não sei se está muito claro na minha cabeça, mas sobre a pergunta, se me trouxe uma perspectiva diferente da realidade. Completamente. Eu não consigo mais enxergar o mundo da mesma forma como eu enxergava antes, né? Porque a gente aprende muita coisa, a gente aprende literalmente a enxergar a luz de uma forma diferente. Então, tudo que eu enxergo, tudo que eu entendo como luz, sei lá, como ambiente, tudo já é muito diferente. Minha percepção do ambiente em volta de mim já é muito diferente do que era antes, né? Eu acho que não foi essa a pergunta dele, mas me veio essa cabeça, assim, que toda a minha percepção de iluminação, de espaço, de ambiente, tudo já é muito diferente do que era antes. Hoje em dia eu não consigo sair na rua e não prestar atenção no sol, na posição do sol, nas sombras, na sombra que o prédio está fazendo, no efeito que as folhas estão fazendo quando o sol bate entre elas. Então, muitas coisas na minha percepção atualmente mudou. E sobre essa questão da pandemia, né? Eu não tenho certeza do que ele quer falar. Não sei, Luan, você consegue explicar um pouquinho melhor do que você quer dizer com essa pergunta? Você está falando talvez profissionalmente, né, em termos de carreira, talvez? Deixa eu ver. Acho que é a última pergunta, né? Pelo que eu entendi, acho que é como se você usasse a fotografia fosse uma fuga. Ah, sim. Qual é o impacto que a fotografia trouxe nesses tempos para você? Um alívio muito grande, porque... Deixa eu compartilhar minha câmera. Compartilhar a câmera. Trouxe um alívio muito grande, porque né, não foi à toa que eu mudei de carreira, né? Eu estava insatisfeita e infeliz onde eu estava, trabalhando com engenharia, que não era uma coisa que eu gostava muito, que eu me identificava muito, né? Eu, desde criança, sou uma pessoa muito artística, que gosta muito de fazer trabalhos manuais, que gosta de desenhar, que gosta de cozinhar, enfim. Já pintei, já fiz cursos de pintura, já fiz tudo quanto que é atividade artística eu já fiz, né? Eu gosto muito de dançar também, apesar de não ter nada a ver, assim, mas eu sempre gostei dessa questão do lado artístico, sempre uma coisa muito desenvolvida em mim, né? Então, eu me sentia meio presa na engenharia, bem infeliz e presa na engenharia. Então, quando eu descobri a fotografia e descobri uma forma de trabalhar com fotografia, isso foi um alívio muito grande para mim, né? Me trouxe uma felicidade muito grande. Claro que não é nada fácil. Não é nada fácil. Tem todas as carreiras têm sua dificuldade, mas me trouxe um alívio muito grande de poder trabalhar
com algo muito diferente do que eu fazia e que me trouxesse essa sensação de que eu estou criando arte, estou fazendo arte, enfim, estou trabalhando com uma coisa que tem muito mais a ver comigo do que a engenharia tinha. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas é algo assim. Se eu já sofri com plágio, bem, já plagiaram conteúdo meu no Instagram, né? Já copiaram literalmente a minha ideia e plagiaram minha ideia. Agora, sobre falta de comida, uma coisa que já aconteceu, mas é uma coisa super normal, que eu não considero plágio, é se inspirarem nas minhas fotos e montarem um cenário muito parecido com aquele que eu montei, mas isso não é plágio. Isso não é uma coisa que me incomoda, assim. Agora, a questão de copiar minha foto e usar sem minha autorização, eu nunca vi. Pode ser que já tenha acontecido, mas a internet é muito grande. Eu nunca achei. Isa, então podemos encerrar, porque passou um pouquinho do tempo. Eu tenho até medo da sala fechar aqui com a gente. Podemos, falei um monte. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que bom, gente. Fico muito feliz. Gente, então eu agradeço muito todo mundo a participação. Agradeço muito a Isa, que se não fosse a pandemia também a gente não teria te conhecido. Depois você vem presencialmente na faculdade conhecer. Lá tem um estúdio ótimo de fotografia, conhecer aluno, né? Com certeza. E aí, gente, siga o Instagram da Isa, tem muitas dicas. Ela posta muito conteúdo, muito interessante, que ajuda até na fotografia publicitária em geral pra gente. Então, agradeço muito a participação de todos até agora. Agradeço muito a Isa e boa noite, gente. Se cuidem. Deixa eu dar um oizinho aqui rápido para agradecer a Isabela, né? Eu estava pulando de sala em sala. Isabela, eu peguei só o finalzinho aqui da sua manipulação aí da foto. Em nome do curso, da instituição, da turma, né? Queria agradecer por você ter disponibilizado o tempo, o compartilhado seu conhecimento aí, seu conteúdo. Muito obrigado. E aí, né, a Luísa deixa aí, fica o convite para uma possibilidade, quando você puder aparecer, né, quando encontrarmos um novo normal, dá um pulo aqui em Goiânia. Ah, claro. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui também e ter compartilhado um pouco do que eu sei com vocês. Foi ótimo, foi uma ótima experiência. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado a todos aí que compareceram e continuaram também. Ninguém pediu para passar a lista que estava encerrando o horário aqui, né? Não, aqui não, graças. Tá, joia. Obrigado, Isabela. Boa noite. Beijo, tchau.